Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa revisão da UERJ 2021. E antes de a gente começar, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal que nós preparamos para vocês. Eu digo nós porque eu formulei, eu li, eu escrevi, mas o Renan teve um trabalho muito legal de diagramação, de organização desse material. Enfim, olha só, a revisão, pessoal, se prepara aí, ela vai ter 2 horas de duração. Então, pega papel, pega caneta, vai, sabe, toma uma aguinha, se organiza porque você vai ficar em frente ao computador aqui anotando bastante coisa, fazendo aqui as suas referências e isso tudo vai ser fundamental para sua aprovação. Fora isso, fora a revisão que eu estou disponibilizando para você agora, a partir desse momento, nós montamos uma apostila da prova da UERJ. Eu peguei todas as provas de 2014 a 2020, lembrando, né, que são processos seletivos que recebem o número de 2020, mas foram provas aplicadas em 2019. Assim como 2014 foram provas aplicadas em 2013. Nós pegamos todas as questões objetivas dos exames de qualificação da UERJ. Lembre-se que a UERJ tem 2 etapas, são 2 exames de qualificação ao ano, normalmente em tempos de pandemia tudo mudou, mas são 2 exames de qualificação ao ano. Se você tiver nota suficiente, você vai para a segunda fase, que é uma prova discursiva. Nesse material e nessa revisão a gente vai falar apenas dos exames de qualificação. Por quê, professor? Porque nós precisamos de um projeto específico depois para a prova de segunda fase e eu já antecipo para você aqui, nós vamos ter esse projeto específico. Nós vamos fazer um curso de segunda fase para vocês da prova da UERJ. Agora, o que tem nessa apostila? 74 questões. As últimas 74 questões de 2014 a 2020. Todas elas organizadas por assuntos. E esses assuntos baseados nos módulos que nós temos aqui no canal. Então você tem módulo 1, Bioquímica e Biologia Celular. Já coloquei todas as questões organizadinhas para vocês lá. Módulo 2, Genética. Todas as questões de genética. Módulo 3, Evolução e Classificação dos Seres. E assim por diante. Então, com base nessa separação, nós também conseguimos montar um gráfico daquilo que incide mais na prova da UERJ. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Falei um pouquinho da prova, o vestibular da UERJ, e aqui está o gráfico de incidência. Aqui você sabe aquilo que mais cai e aquilo que menos cai na prova, e isso é super importante. Beleza, aí depois a gente coloca todas as questões e a cereja do bolo, aquilo que há de mais importante nesse materialzinho, o gabarito comentado. Olha só, vamos descer, descer. Aqui já passamos? Beleza, são 74 questões, só para mostrar para vocês, tá? E aí nós temos o gabarito comentado. Gente, eu já me utilizei de gabaritos comentados aí pela internet, de cursinhos, de programas que os professores normalmente usam, dos próprios vestibulares, mas nenhum, de verdade, nenhum gabarito comentado que você vai encontrar por aí é igual a esse que a gente montou. Nada se iguala a isso que a gente montou, de verdade. E sem modéstia, a gente fez um trabalho muito legal para vocês. Aqui você não tem simplesmente por que uma afirmativa está certa ou errada. É um comentário a respeito da questão. É uma mini aula em cima de cada questão. Então, para 74 questões, você tem uma mini aulinha aqui, caso você tenha dúvida a respeito desses assuntos. E com base nisso, você tem um guia completo para se sair bem na prova de Biologia da UERJ. Eu quero ressaltar que é só da parte de Biologia. Aqui não teria como fazer das outras disciplinas, mas da Biologia você está bem munido de um material super completo. Esse material, ele vai sair no valor de R$ 35, mas para quem está assistindo agora, nesse momento, a revisão, a gente vai oferecer um cupom de desconto. Então, se você tem interesse em adquirir a apostila, ela vem na forma de um e-book, tá? Você clica no link que está aqui embaixo na descrição e use o cupom BioUERJGui. Vou repetir para você. BioUERJGui. Tudo junto. Com esse cupom você tem 20% de desconto e aquela apostila que sairia 35 para você vai sair 28. Beleza? Agora vamos voltar à nossa revisão. Olha só, o que nós vamos fazer hoje? Eu separei para vocês 15 questões. Você vai fazer questões? Isso você faz toda semana? Não. A gente separou 15 questões que eu considero chaves dentro dessas 74 da apostila. E em cima dessas 15 questões eu vou abrir o conteúdo. Então eu vou pegar a informação que tem lá na questão e a partir disso a gente revisa tópicos relacionados. Bem dentro da ideia da UERJ. São 15 tópicos. Só que eu tenho que fazer uma ressalva. E essa ressalva é importante. A gente vai falar de Bioquímica e Biologia Celular, a gente vai falar de Genética, a gente vai falar de
Evolução e Classificação dos Seres, que é o módulo 3. Aí depois vem o módulo de Microbiologia. Microbiologia normalmente são questões que envolvem doenças. É isso que mais cai no vestibular da UERJ. Então, doenças virais, doenças bacterianas, pode ser protozoários. A gente também tem dentro desse mesmo módulo a parte de fungos. Só que nós estamos num ano diferente. Se um vestibular cobrar a parte de microbiologia, cobrar a parte de doenças virais e não cobrar coronavírus, pode abandonar. Esse é o ano que mais se falou a respeito de uma problemática em âmbito mundial. Nós estamos paralisados no tempo em função do novo coronavírus. Então, como esse assunto ele é muito importante, ele é muito amplo e merece destaque, eu coloquei ele separado da nossa revisão. Então, aqui na nossa revisão, a gente vai trabalhar 14 tópicos e não 15. Por quê? Porque a parte de microbiologia eu não vou revisar com vocês por aqui. Eu vou fazer para vocês uma aula específica de novo coronavírus. Na verdade, essa aula já está feita e está linkada aqui na descrição. Então, por favor, se você vai assistir essa revisão, não esqueça que depois da revisão, você obrigatoriamente, para ir preparado para essa prova, e é isso que eu quero que você fique, preparado para a prova, você tem que assistir o nosso vídeo sobre o novo coronavírus. Então, o link está aqui na descrição, assiste lá, por favor. Outra coisa, nesse ano a gente teve uma nuvem de gafanhotos, eu vou fazer uma revisão com vocês de insetos aqui nesse vídeo, mas eu acho bem legal que vocês se interem um pouquinho mais a respeito dessa problemática ou dessa situação um pouco atípica das nuvens de gafanhotos que atingiram não só o leste da África, né? E também a América do Sul e chegou em parte do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar esse vídeo também linkado para vocês, beleza? Então vamos lá. Para recapitular e a gente começar a nossa revisão de boas, lembre-se, vocês têm uma apostila com desconto. Esse desconto é disponível só para quem está assistindo o vídeo nesse momento. Então, por favor, corre lá, é BioUERJ Gui. Acessa, vai lá, coloca o cupom de desconto, você vai ter um belo desconto, 20%. E se você tiver interesse, claro, você pode também explorar as outras apostilas que estão disponíveis na nossa biologia. Acessa por lá. Não esquece que tem um vídeo super legal sobre o novo coronavírus que você tem que ir para ir preparado para a prova da UERJ. E aí, é isso aí. Bom proveito, boa revisão e vamos para a primeira questão. Pega papel, pega caneta, pega uma água que são 2 horas de revisão para você, ok? Até mais, gente! Então vamos lá, primeira questão da nossa super revisão UERJ. A desnaturação do DNA é o processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Vamos relembrar uma coisa importante. O teu DNA nada mais é do que uma dupla fita. Essa dupla fita é composta por pecinhas que a gente chama de nucleotídeos. Muito cuidado para não confundir. As peças que compõem as proteínas são chamadas de aminoácidos. As peças que compõem o material genético a gente chama de nucleotídeos. Beleza. Esses nucleotídeos, pessoal, eles são compostos de 3 partes bem importantes. Um grupo fosfato, que você está vendo aqui, um açúcar, que está em azul, deixa eu até escrever aqui para vocês, ó, açúcar. Beleza. Esse açúcar não é qualquer tipo de açúcar, a gente chama ele de pentose, porque ele tem 5 carbonos na sua estrutura. Todos os açúcares simples, eles vão receber nomes relativos à quantidade de carbonos, e a gente tem 5 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carboninhos. Portanto, esse açúcar é uma pentose. E além do grupo fosfato e da pentose, nós temos uma base nitrogenada. Vocês devem lembrar, lá no DNA é adenina, timina, citosina e guanina. Beleza. Essas bases, pessoal, vão permitir o encadeamento do seu DNA, a formação dessa escadinha em espiral por meio de ligações do tipo pontes de hidrogênio. Esses degrauzinhos aqui que você está acostumado a ver na espiral do DNA. Essas pontes de hidrogênio eu representei para vocês aqui nas ligações embaixo. Então, olha para cá, ó. Você tem entre a adenina e a timina 2 pontes de hidrogênio. Você tem entre a citosina e a guanina 3 pontes de hidrogênio. Isso é importante, professor? Extremamente importante, inclusive, para essa questão, e a gente já vai entender o porquê. Então, a adenina com timina estabelece 2 pontes de hidrogênio, a gente chama também de ligações de hidrogênio, inclusive esse é o termo mais usado hoje em dia, e citosina com guanina são 3 ligações de hidrogênio. Agora vamos lá. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA, W, X, Y e Z.
todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Então, todos eles, ó, têm a mesma quantidade total de bases nitrogenadas, de letrinhas, de adeninas, de timinas, de citosinas e assim por diante. Então, o total de letrinhas é o mesmo. A quantidade de nucleotídeos nesses 4 fragmentos é igual. Então, aí você tem o fragmento de DNA W, X, Y e Z, e ele está te dando o percentual de timina que a gente tem em cada um dos fragmentos. Por que isso é importante? Você já vai entender. Olha só, para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH, com a mesma temperatura inicial. Então ele está dizendo que a partir do aquecimento, a gente provocou a desnaturação da molécula de DNA. Professor, o que é essa desnaturação mesmo? É a quebra das pontes de hidrogênio. Ele está falando ali no enunciado para você. Então a quebra dessas pontes, dessas ligações aqui, vai ser o processo de desnaturação do material genético. Isso faz com que a fita dupla de DNA, ó, se separe. Quando você quebra essas ligações, você separa as fitas duplas do material genético. E por que saber o percentual de timina tem relevância nesse sentido? Olha só, no processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Então ele quer saber qual é o fragmento dos 4 que você está vendo aqui que a gente precisou gastar mais energia para promover o processo de desnaturação. E como que eu vou saber isso? Vamos raciocinar aqui com o prof um pouquinho. O que é mais fácil de quebrar? 2 pontes de hidrogênio ou 3 pontes de hidrogênio? Obviamente que quebrar 2 é mais fácil que 3. Aí eu vou mudar um pouco a minha pergunta. Em qual dos 2 processos a gente gasta mais energia? Quando a gente quebra 3 ou quando a gente quebra 2 pontes de hidrogênio? Você deve estar se pensando, bom, se é mais difícil quebrar 3, a gente tem que gastar mais energia para quebrar 3. É óbvio, 50% a mais energia. Se você quebra 2 com uma energia X, para quebrar 3 você precisa de 50% a mais, porque você tem 50% a mais de ligações ali. Então a gente sempre vai gastar mais energia no processo de desnaturação, quanto mais a gente tiver citosinas e guaninas. Quanto mais adeninas e timinas a gente tem, mais fácil de quebrar. Por quê? Porque entre elas só existem 2 ligações. E aí vamos entender uma coisa importante. A adenina sempre faz par com a timina, a citosina sempre faz par com a guanina. Perfeito, isso você sabe. Tem como eu estimar a porcentagem das bases tendo uma? Como assim, professor? Eu tenho só a porcentagem de timina. Eu tenho como descobrir a porcentagem de adenina, de citosina e de guanina? Claro que tem. Adenina e timina vão ser sempre em iguais porcentagens. Então, se você tem 10% de timina, obviamente você tem 10% de adenina. Agora, olha só. A quantidade de adenina e de timina é igual. A quantidade de citosina e guanina também é igual. Então, vamos pensar um pouquinho. O total é 100%. Eu tenho 10% de adenina e timina, concorda comigo? E o resto daquilo que falta para 100 tem que ser dividido entre citosina e guanina. Quanto que falta para 100? Opa, eu tenho 10% de adenina, 10% de timina. Isso, claro, eu estou falando da molécula W. Quanto que vai faltar para 100? Vai faltar 80. Quer dizer que 40 vai ser citosina e 40 vai ser guanina. Beleza? E aí, prof? E aí que é o seguinte, eu vou te ensinar um macete. Toda vez que a gente tiver porcentagem de bases nitrogenadas, você tem que lembrar desse macete, inclusive para as provas que virão pela frente. Você tem que recordar o seguinte, que a porcentagem de uma base somada a quem não é par dela tem que fechar 50%. A porcentagem de uma base somada a quem não é par dela tem que fechar 50%. Por exemplo, a adenina não é par da citosina, concorda comigo? Então a porcentagem de adenina e de citosina tem que fechar 50%. A adenina também não é par da guanina, ó, a adenina não é par da guanina, então a soma dessas porcentagens tem que ficar 50%. Por quê, prof? É uma simplificação desse negócio que eu já coloquei aqui para vocês, é uma dedução matemática, não tem nada de decoreba, não é macete, mas te ajuda. Mas vamos lá, timina é par da citosina? Não é par da citosina, timina é par da adenina. Opa, quer dizer que se eu estou somando timina com alguém que não é par, tem que fechar 50%. Beleza, 50%. E aqui também, ó, 50%. Para que eu quero saber disso? Gente, vamos fazer uma barrinha aqui, ó. Essas são as porcentagens de timina em cada uma dessas moléculas. Vamos descobrir as porcentagens de citosina?
é o que falta para 50. Vai dar 40, vai dar aqui 30. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. 30. Eu estou fechando 50%, tá? Aqui vai dar 20% e aqui vai dar 10%. Vamos voltar para a nossa pergunta? Qual que é o processo que vai gastar mais energia? Professor, aquele que tiver mais citosina e guanina tem que gastar mais energia. Qual é aquele que tem mais citosina e guanina? Com certeza a molécula W, porque ela tem pouquinho de timina e pouquinho de adenina. Consequentemente, ela vai ter muito mais citosina e guanina. Eu coloquei aqui para vocês a porcentagem desses valores vai ser 40%, portanto a resposta é a letra A, beleza? Isso é um tópico muito importante. Mas vamos lembrar o seguinte, a gente está fazendo uma revisão e é muito provável que a gente não tenha questões repetidas de um ano para outro. Isso é uma questão de 2020, o vestibular 2021 provavelmente vai trazer algo igual, mas a temática pode ser a mesma. Por isso eu separei uma tabela para vocês. Vamos fazer um corte agora e dar uma olhada na tabela. Voltamos agora. Então nós temos uma tabelinha, uma tabela importante para vocês saberem diferenciar os dois tipos de material genético. Alguns detalhes são importantes. Lembre que a prova da UERJ ela não quer saber da decoreba. A prova da UERJ não quer saber se você sabe termos, ela quer saber da aplicabilidade, se você tem uma interpretação biológica em cima disso. E quanto mais teoria você tiver, com certeza, mais noção você vai tendo de biologia. Então a primeira coisa importante, qual que é o nome da molécula de DNA? Vamos colocar aqui, ó. Ela é o ácido desoxirribonucleico. Muito bem, ácido desoxirribonucleico. Isso é importante, senhor? Claro que é importante, você já vai entender o porquê. Qual que é o nome do RNA? É o ácido ribonucleico. Beleza? Naturalmente não tem hífen nessa palavra, ribonucleico é uma palavra só, eu estou separando só para você entender a correspondência da nossa sigla, ó. Ácido desoxirribonucleico. Então isso é ácido desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico, beleza? Então são siglazinhas. Uma coisa bem importante, que é uma tendência para os vestibulares, fique muito atento com relação a isso, é que existe uma tendência de aportuguesar os termos que estão em inglês. Por que que tá DNA, prof, se a sigla é ADN? Existe uma tendência hoje da gente chamar de ADN. Existe uma tendência da gente chamar de ARN. Aí o cara vai lá fazer uma prova vestibular e vê lá a respeito da molécula de ARN, aí o professor nunca ouvi falar na tal molécula de ARN. Não é a molécula de ARN, é a molécula de RNA. A sigla está aportuguesada, por favor, lembre disso. Com relação à estrutura, bem simples, né? Você deve lembrar que o DNA é uma fita dupla. Ela vai formar um negócio que a gente chama de alfa-hélice. Tá? Vamos colocar aqui, ó, fita dupla. E o RNA é uma fita simples. Então a gente está fazendo uma diferença estrutural entre elas. Agora vem uma diferença que às vezes passa desapercebido. Lembra daquela molécula chamada de nucleotídeo que vai compor o material genético? Muito bem, aquele nucleotídeo, pessoal, é uma pentose porque tem 5 carbonos. Quando a gente estuda a bioquímica, a gente aprende que os monossacarídeos, os açúcares simples, eles têm uma fórmula geral que eu vou fazer aqui e já apagar para vocês. A fórmula é CnH2nOn. O que é esse N, professor? É o número de carbonos que a gente tem na molécula. Ô, prof, e qual que é o número de carbonos? Ó, pent é relativo ao 5, né? O Brasil é pentacampeão. É penta, beleza. E aí, prof? Nós estamos falando de pentoses. Vamos apagar aqui, ó. É CnH2nOn. Guarda isso, ó. Vamos apagar. Beleza. Cn igual a 5. 2n. Cuidado, não vai botar 25. É 2 vezes 5, que é 10. E o ON é igual a 5. Beleza, professor, mas se os dois são pentoses, os dois vão ter a mesma fórmula. Quase. Aqui você tem uma fórmula que é C5H10O4. O4, professor. Mas isso não é a fórmula geral de um monossacarídeo? Não é. Mas olha o nome desse monossacarídeo. Ele é uma desoxirribose. Aqui nós vamos ter um composto... Opa, perdão. Acho que deu uma trimilicada aí na minha tela.
tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima de novo. Acho que voltamos ao normal. Aqui você vai ter uma ribose compondo material genético. Riboso não, ribose. E ali no DNA não é uma ribose, é uma desoxirribose. Por que esse termo é importante? Ó? Desoxirribose. É uma ribose sem um oxigênio. Opa, se é uma ribose sem oxigênio, tem a justificativa do porquê a O4 e não O5. Então vamos colocar aqui, ó, desoxirribose. Agora eu quero que você anote uma coisa importante. Que às vezes o aluno aprende um monte de coisa e não sabe aquilo que às vezes faz a diferença. Por que a gente tem uma desoxirribose no DNA e tem uma ribose no RNA? Qual que é a diferença estrutural dessas duas moléculas, além do fato de a gente ter um oxigênio a menos? O fato de ter um oxigênio a menos facilita o encadeamento do DNA e deixa a molécula mais estável. Por que a gente tem uma dupla fita de DNA? Por quê? Por causa desse oxigênio a menos, a gente tem mais estabilidade da molécula, que permite o encadeamento em dupla fita. Ok? Massa. E quais são as bases nitrogenadas, professor? Ah, você sabe, adenina, timina, citosina e guanina. No caso do RNA, ao invés da timina, a timina aqui vai mudar, né? Você vai ter adenina, uracila, citosina e guanina. Fechou? Então essa é a primeira parte. Se liga aí que a gente tem mais 14 pela frente. Vamos então para a segunda questão, agora falando sobre membrana plasmática, na verdade sobre transporte via membrana. Esse é um assunto que particularmente eu acho importante para qualquer vestibular. Ele é muito amplo em aplicações, então você pode falar desde a célula em si, você pode falar do processo de transporte, você falar das estruturas que fazem o transporte, das estruturas que são transportadas, você pode falar a respeito de Shark, de conservação de alimentos, tem muita coisa importante e lembre-se, isso aqui é fundamento para você entender a fisiologia humana, por exemplo. Olha só, macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente de membrana plasmática. Vamos lembrar quem são os componentes da membrana plasmática, que é bem importante. Então aqui você tem, ó, estruturas que são uma cabecinha com duas caudas filamentosas chamadas de fosfolipídios. Os fosfolipídios, vamos desenhar para cá, ó. Aqui nós temos um fosfolipídio, ele tem um grupo fosfato e ele vai ter duas cadeias de ácidos graxos. Ácidos graxos, pessoal, nada mais são do que ácidos carboxílicos muito longos. A gente chama normalmente esse ácido graxo de gordura, de óleo, tá? Mas na verdade não é. Os óleos, as gorduras, são os ácidos graxos associados a compostos como o glicerol, tá? Então, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas eu quero que você lembre que os ácidos graxos são componentes lipídicos. E como são componentes lipídicos, a principal característica dos lipídios que você tem que lembrar é que eles são apolares. Moléculas apolares, por exemplo, como um óleo, não se misturam com moléculas polares, como, por exemplo, a água. Água e óleo não se misturam. Como que uma macromolécula polar vai passar por dentro da membrana se a membrana é apolar? Como que ocorre esse processo? Bom, a gente precisa de alguém ajudando. É justamente isso que ele quer saber. Então, você tem uma bicamada fosfolipídica. Então, você vai ter os fósforos voltados para fora, já que o fósforo, pessoal, ele é hidrofílico. O grupo fosfato é hidrofílico. Os ácidos graxos são hidrofóbicos. Então você vai ter água fora da célula e dentro da célula, os grupos fosfatos interagem com as moléculas de água e os ácidos graxos isoladinhos da água, formando como se fosse um sanduíche. Você vai ter fosfato em cima, fosfato embaixo, lembra que o fosfato é representado pelo P e lipídio no meio, L de lipídio. Lembra que é o modelo pão com linguiça, né? Pão em cima, pão embaixo, linguiça no meio. Essa é a estrutura da membrana plasmática. Lembra que quem vai fazer todo o processo de confluência de substâncias, quando precisa, são estruturas denominadas de proteínas. E aqui a gente já mata a nossa resposta, a letra B. Ok, senhor, mas é uma revisão, né? Sim, então vamos dar uma revisada em algum tópico que pode aparecer relacionado à membrana que não foi cobrado nessa questão do vestibular 2019. Olha o seguinte, toda vez
que a gente tiver moléculas muito pequenas, muito pequenininhas e de característica apolar, moléculas pequenas e apolares, elas conseguem passar diretamente pela membrana plasmática. Lembra, toda vez que a gente tem passagem pela membrana plasmática, a gente vai ter um negócio chamado de gradiente de concentração. A tendência é passar de onde tem mais para onde tem menos. Sempre, professor, sempre. Se a gente, por exemplo, coloca sal na carne, tem mais sal fora do que dentro. Por causa disso, a tendência é do sal ir entrando. Ele vai entrando. Por quê? A tendência é passar de onde tem mais para onde tem menos. Toda vez que nós tivermos moléculas muito pequenas e de característica apolar, como é o caso aqui dos ácidos graxos, ela vai passar livremente. Então, a gente vai ter aqui moléculas pequenas e apolares. Muito bem. Isso é uma difusão simples. Tá aqui a difusão simples. Ela é a favor do gradiente de concentração. Ela respeita a regrinha que vai de onde tem mais para onde tem menos e ocorre em moléculas pequenas e apolares. O que é essa difusão simples? Quando componentes passam diretamente pela bicamada fosfolipídica. Não vão precisar de nenhum agente facilitador. Não tem alguém ajudando no processo. Não tem a proteína dando um help no negócio. Agora, se a gente tiver uma molécula grande ou polar, ou, note que eu não coloquei E, coloquei ou. Se a molécula for grande, como a glicose, polar, como a água, ela não vai passar diretamente pela membrana. Não tem jeito, gente. Não tem como passar, porque a molécula polar não interage com os ácidos graxos. E aí, professor? Daí a gente vai precisar de uma ajuda, de uma proteína facilitando o processo. Então, a gente vai ter uma difusão facilitada. Por que facilitada? Porque a gente vai ter de onde tem mais para onde tem menos, e quem ajuda, quem dá um help, é a nossa proteína, beleza? Aí nós temos também transportes que vão contra o gradiente de concentração. O que eu falei para vocês? Difusão é quando a gente respeita o gradiente de concentração. Quando a gente está indo de onde tem mais para onde tem menos. Agora, imagine que eu tenho muito mais sódio fora do que dentro. Mas mesmo assim eu quero jogar o sódio de dentro para fora. Só mas está indo contra. A tendência era entrar sódio. Você está querendo jogar para fora? Isso, eu quero jogar para fora. Para jogar contra, é mais ou menos o seguinte: imagine eu querendo sair dessa sala onde eu estou e tem 1000 pessoas querendo entrar. Eu vou ter que gastar muita energia, porque a galera está querendo entrar e eu estou querendo sair. Então, se gasta energia, por isso a gente tem um transporte ativo. Todo transporte ativo depende de proteína, sempre. Não existe transporte ativo sem proteína ajudando. Não esquece que nesse transporte a gente gasta energia e a energia dentro de uma célula é uma moedinha chamada de ATP. Ô prof, e a osmose? A osmose é passagem de água, que vai contrária à difusão. Então imagine que eu tenho aqui um ambiente e uma membrana. Aqui eu tenho muito sal. E do lado direito eu tenho pouco sal. Qual que é a tendência? Do sal caminhar de onde tem mais para onde tem menos. Isso é uma difusão. Agora, a água caminha em sentido contrário, ela dilui, né? Então ela vai para onde tem mais concentração de soluto. Vamos lembrar? Ó, a água sempre se desloca para onde tem mais soluto, para onde tem mais glicose, para onde tem mais sal, para onde tem mais amônia, para onde tem mais qualquer coisa. A água se desloca para onde tem mais soluto. Esse é o processo de osmose. Fechou? Massa, revisamos um tópico bem importante. Se liga aí que a gente vai trocar a tela e vamos para o próximo tópico. Bom, a nossa próxima questão diz o seguinte: considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2N igual a 6, em divisão celular. Essa célula, então, é 2N igual a 6. O que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo esses cromossomos se separando. Gente, olha só. Isso vai se tornar uma célula e isso vai se tornar outra célula. Se você perceber, essa célula que é 2N igual a 6 vai dar origem a células que terão 1, 2, 3 cromossomos e aqui 1, 2, 3 cromossomos. Ou seja,
Essa divisão que você está vendo vai dividir o número cromossômico ao meio. Se está dividindo o número cromossômico ao meio, obviamente essa divisão é uma meiose. E, prof, o que a gente pode ainda observar nessa ilustração? Duas coisas bem importantes. A primeira, a gente está vendo um evento de crossing over já ocorrido. Como assim, prof? Dá para ver que a gente tem umas bolinhas de cores diferentes aqui, ó. Isso está representando porções cromossômicas que foram trocadas. A gente tem ali, então, um evento de crossing over que já ocorreu. Então, rolou um crossing over e agora a gente está separando os cromossomos. Esses cromossomos que estão sendo separados são cromossomos homólogos, cromossomos que são pares. Um desses cromossomos veio da mãe e outro veio do pai. Faz de conta que esse veio da mãe, esse veio do pai. Esse da mãe, esse do pai. Esse da mãe, esse do pai. Não precisa ser assim. Pode ser um da mãe do pai ou do pai da mãe. Mas enfim, eles são parezinhos. Na hora que a pessoa vai fazer, o indivíduo, perdão, não a pessoa, o indivíduo vai fazer esse tipo de divisão celular, ele separa os pares, ele está separando os homólogos. E isso ocorre dentro da anáfase 1 da meiose. Lembre-se, na anáfase 2 e na anáfase da mitose, a gente quebra o cromossomo no meio. Então, imagine o cromossomo aqui, ó. Vamos desenhar ele melhor um pouco. Pera aí. Olha aqui o cromossomo. Ó, que legal. Massa. Beleza. Aí, quando eu vou fazer a anáfase do processo da mitose ou da meiose 2, eu vou quebrar o cromossomo no meio. Ó, que legal, ó. Tuc. Não é bem quebrar. Tecnicamente vai ter duplicação dos centríolos e vai separar as cromátides irmãs. Ele tava assim, ó, e de repente eu pá. Isso ocorre na mitose. Isso ocorre na meiose 2. Agora, se você separa os cromossomos da forma que você está enxergando ali, ó, separando os pares, a gente está falando de uma meiose, especificamente a fase de anáfase 1. Vamos relembrar algumas coisas importantes, portanto. Deixa eu apagar isso aqui, que não nos interessa mais. Beleza. Deixa eu apagar. Beleza. Vamos botar uma corzinha azul. O que você tem que lembrar do processo de mitose? Primeiro, que ela é uma divisão equacional. Uma célula vira duas iguaizinhas. Então, uma célula vira duas e essas células são geneticamente idênticas, não tem variabilidade genética, por isso a gente vai ter uma divisão equacional. Então, vamos colocar a primeira informação aqui, que a divisão é equacional e sem variabilidade genética. Esse tipo de divisão celular ela é importante para a reprodução de seres unicelulares. Por exemplo, sei lá, uma ameba. Uma ameba faz um processo de mitose. Alguns autores não gostam de chamar a divisão das bactérias de mitose, porque como não é uma célula eucarionte, não seria uma mitose. Mas é um processo bem similar, é uma divisão binária. Vamos colocar aqui, ó, reprodução em unicelulares. Beleza? Que mais, prof? Esse tipo de divisão serve para repor tecidos, células que vão morrendo. Imagina, a gente tem células da epiderme que a todo momento vão morrendo. Como é que a gente repõe essas células que morrem? Por divisões mitóticas. Então, reposição celular. Beleza? Massa. Agora, da meiose, o que a gente vai ter que lembrar? A meiose é dividida em dois momentos. Então, você tem uma primeira meiose e uma segunda meiose, meiose 1 e meiose 2. É na meiose 1 que ocorre um evento chamado de crossing over. Muito cuidado com esse termo nos vestibulares. Existe uma tendência de a gente abolir termos em inglês da biologia. Então, ao invés de crossing over, pode aparecer permuta, pode aparecer recombinação. Você tem que estar atento, porque a prova da UERJ é super vanguardista, é super atual. Então, eles podem trazer esses termos também. Ao invés de crossing over, ó, recombinação e permuta. Anota isso, por favor. Esse crossing over ocorre durante a meiose 1. Meiose 1, e aqui a gente tem meiose 2, beleza? O que é legal a respeito da meiose você lembrar? Nos animais, ela serve para formar gametas. Nos vegetais, ela serve para formar esporos. O crossing over
dá a essas células variabilidade genética. O que é esse crossing over? É uma troca de pedaços cromossômicos. Então essa célula aqui, ó, essa célula aqui, essa aqui são todas diferentes. Todos os espermatozoides que um homem libera numa única ejaculação são diferentes geneticamente. Por quê? Por causa do crossing over. Então tem variabilidade. E aí a gente tem uma divisão que é reducional. Isso é importante. Reducional. Beleza? Por quê, prof? Porque lá na primeira meiose, a gente vai separar os cromossomos homólogos. Então, você tem 6 cromossomos emparelhados, vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro. Então, você vai ter uma divisão reducional. Qual das duas divisões da meiose é a reducional? A divisão de meiose 1, beleza? Na meiose 2, nós temos processos equacionais. Na verdade, a meiose 2 é igual à mitose. Tem alguns autores que, inclusive, chamam a meiose 2 de mitose da meiose. Fechou? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Então, nós temos um texto para a próxima questão. Utilize as informações a seguir para responder a ou as questões. No caso, tinha uma questão de biologia e aí tinha uma questão de química lá que a gente não vai tratar, né? O ciclo de Krebs, que ocorre no interior das mitocôndrias, é um conjunto de reações químicas aeróbias fundamental no processo de produção de energia para a célula eucarionte. Ele pode ser representado pelo seguinte esquema. Aqui nós temos uma coisa que pode causar dúvida, especialmente em quem estuda. Porque as dúvidas normalmente aparecem em quem estuda. Quem não estuda não vê nada, passa tudo batido, né? Mas a pessoa lê assim, lê que o ciclo de Krebs é um conjunto de reações aeróbias. Aí você pensa, aeróbias são aquelas que consomem oxigênio. Aí você olha nessas reações aqui, não tem oxigênio, não tem oxigênio, não tem oxigênio. Aí você... Caramba, não tem oxigênio sendo utilizado nessas reações. Como que é uma reação aeróbica? Aí se você estudou um pouquinho mais, você pensa, peraí, eu aprendi que das 3 etapas da respiração, somente a cadeia respiratória vai usar o oxigênio. E é verdade. Só a cadeia respiratória usa oxigênio. Por que ele está dizendo que o ciclo de Krebs é aeróbio? Presta atenção no que eu vou dizer. Se faltar oxigênio lá na cadeia respiratória, que é a terceira etapa da respiração celular, gente, é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Se faltar oxigênio aqui, a mitocôndria fica muito ácida e se interrompe o ciclo de Krebs. Olha que informação interessante. Faltou oxigênio na última etapa, a mitocôndria fica ácida e a gente interrompe o ciclo de Krebs. Por isso, o ciclo de Krebs é sim um processo aeróbico de maneira indireta. Indiretamente. Beleza? Lembra disso que é muito importante. Aí você tem ali um monte de compostos, acetilcoenzima A, formando citrato, isocitrato, aí vai ter NADH, depois NADH, sai gás carbônico, beleza. Admita um ciclo de Krebs que após a entrada de uma única molécula de acetilcoenzima A, que está lá em cima, ocorra normalmente até a etapa de produção do fumarato. Fumarato, cadê, professor? Tá aqui. Então, a acetilcoenzima A vem para cá, que vem para cá, que vem para cá, que vem para cá, que vem para cá, e chega no fumarato. Mas não passa daí? Pelo que eu não sei, ela está dizendo não. Então, vai chegar normalmente até fumarato. Não vai formar malato, não vai formar esse NADH e não vai formar de novo oxalacetato. Beleza. Aí continua. Ao final da passagem dos produtos desse ciclo pela cadeia respiratória, a quantidade total de energia produzida expressa em adenosinas trifosfato será igual a... Aqui nós temos um problema, tá, gente? Eu dei uma olhada nessa questão antes. É óbvio que eu não ia vir aqui fazer uma revisão com vocês sem antes olhar as questões com bastante cuidado. E eu diagnostiquei nessa questão um probleminha. De maneira clássica, tá? Na maior parte dos materiais didáticos, em alguns livros não atualizados, a gente sabe que, ou a gente indica que, cada molécula de NAD, isso nos materiais, tá? Cada molécula de NAD vai dar origem depois, na cadeia respiratória, a 3 ATPs. Então, na cadeia respiratória, cada molécula de NAD dá origem a 3 ATPs. Isso nos materiais desatualizados. Então, aqui, ó, 3 ATPs. Cada molécula de FAD vai dar origem a 2 ATPs. Beleza. Aí vamos pensar o seguinte, esse último NAD não foi formado,
Então, nós temos 3 mais 3 mais 2, fecha 8. Professor, mas não tem 8 na resposta. Tem 9. Por quê? Porque a partir dessa única acetilcoenzima A, a gente ainda vai formar um GTP, que é uma guanina trifosfato, que logo será convertida em adenosina trifosfato. Então, são os 8 do NAD, né, e do FAD, mais um ATP que é formado diretamente no ciclo, sem ir para a cadeia respiratória. Isso aí resultaria em 9. A nossa resposta seria a letra C. Professor, e não é a letra C? O gabarito oficial considerou a letra C. Porém, a gente sabe hoje, e isso já está nos materiais mais atualizados, o livro do Amabis e Martins de Biologia, os livros da Sônia Lopes, tudo isso já tem, os livros que a gente tem de base para formular as provas de biologia do Brasil inteiro já tem essa informação. O NAD, pessoal, ele não tem um valor fixo de ATPs que ele vai formar. Ele vai formar, em média, 2,5 ATPs. Por que em média? Porque ele pode ser mais bem ou mais mal aproveitado. Às vezes a gente vai ter aproveitamento completo dos NADs, às vezes não. Então aqui você tem 2,5. E aqui você tem 2,5. Aqui você tem, ó, 1,5. FAD também, ele não vai dar um aproveitamento de 2. Isso se fosse 100% aproveitado. Em média, 1,5. Então os materiais atuais trazem esses valores. Se você tem 2,5 aqui, mais 2,5 aqui, fechou 5, mais 1,5, 6,5, mais o 1zinho que vem daqui, a gente teria o valor de 7,5. Não tem 7,5 na nossa resposta. Isso é uma questão que, na minha sincera opinião, é muito difícil e com problemas de elaboração, mas eu quis trazer aqui porque essa temática é super reincidente na prova, mas super reincidente mesmo. Então, a resposta oficial ficou como letra C. A resposta do Prof. Gui, 7,5. E aí? E aí que a gente vai revisar um pouquinho da respiração celular, que esse assunto pode cair de novo. Então, o processo de respiração celular nada mais é do que um processo em que a gente usa glicose e oxigênio para produzir energia. Então, você tem glicose, tem oxigênio, e o objetivo dessa glicose e desse oxigênio é produzir energia na forma de ATP. Então, esse é o processo de respiração celular. Como resíduo do processo de respiração, porque o objetivo dele é produzir ATP. Como resíduo, você vai ter CO2 e água. Uma coisa muito comum do estudante achar é pensar que no processo de respiração a gente consome oxigênio e esse oxigênio se transforma em gás carbônico. Por quê? Porque a respiração sistêmica é isso. Você pega oxigênio e libera gás carbônico. Aí você acha que o gás oxigênio se transforma em gás carbônico. E não é isso que acontece. A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte: o gás oxigênio vai ser utilizado na formação de água. Lembra disso que é importante. Para quê, prof? Para evitar aquela acidez que eu comentei com vocês. Se faltar oxigênio, a gente não consegue capturar esses H+, esses hidrogênios que ficam soltos. E H+, gera acidez. Se essa acidez acontecer, acaba com o ciclo de Krebs. Por isso que ele é dependente de maneira indireta do oxigênio. Então é importante você lembrar disso. O oxigênio é utilizado para formar água. Para quê, professor? Para evitar a acidez mitocondrial. Eu quero que você anote. O oxigênio evita a acidez mitocondrial. Pessoas que às vezes morrem envenenadas, pessoa que tomou cianeto, ou, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, nos campos de extermínios, e usavam o gás cianeto. O gás cianeto serve para quê? Para bloquear a ação do oxigênio. Se não tem um oxigênio lá agindo na mitocôndria, vai ficar um monte de H+ solto, o pH da célula vai diminuir demais e a mitocôndria morre. A mitocôndria para de funcionar, a pessoa obviamente não consegue mais produzir ATP e morre de asfixia química. Beleza? Então o oxigênio é utilizado para fazer água para evitar a acidez mitocondrial. E a glicose é o nosso combustível. A glicose é o nosso combustível para produzir a energia e, claro, como resíduo, a quebra dessa glicose vai dar origem ao gás carbônico. Então, o gás carbônico, pessoal, não vem do gás oxigênio, ele vem da quebra da glicose. Quais são as etapas da respiração celular? Primeira etapa, glicólise. A gente quebra a glicose. Das 3 etapas, é a única que ocorre fora da mitocôndria, ó. Ó o meu esqueminha aqui, ó. Tá rolando fora da mitocôndria, não é lá dentro. A glicólise é fora. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, que é esse processo que você está vendo aqui super complexo. Esse processo complexo ocorre na matriz mitocondrial. E o que é a matriz, prof? É esse espaço que a gente tem com um líquido semigelatinoso dentro da mitocôndria. Então é ali que vai rolar o famosíssimo ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória
respiratória, que é a terceira etapa, ocorre nas cristas mitocondriais, nessas voltinhas da membrana interna da mitocôndria. Super, super importante. Essas voltinhas são cheias de enzimas, processos bem complexos vão rolar por lá, transporte de elétrons através de estruturas chamadas de citocromos, ubiquinonas, e você pode estudar isso muito bem numa aula que eu tenho específica sobre esse assunto. Mas o que você tem que lembrar agora? Que a cadeia respiratória ocorre na crista mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs, a glicólise fora, o ciclo de Krebs na matriz e a cadeia respiratória nas cristas. Outra coisa bem importante, já que a gente está falando de mitocôndria, é você se ligar, por favor, que a mitocôndria é uma organela que surgiu a partir de um processo de endossimbiose. E o que é isso, prof? Muito provavelmente a mitocôndria no passado foi uma bactéria. Células muito primitivas, tipo umas amebonas do passado, engoliam bactérias e comiam bactérias. De repente ela engoliu uma bactéria e ao invés de digerir aquela bactéria, ela pensou, peraí, essa bactéria produz ATP pra caramba. Ela pode ser um recurso legal para mim. Bach, fica aqui comigo. Vai produzindo ATP, eu te dou oxigênio, eu te dou glicose, nunca te pedi nada, você só me devolve energia. Vamos fazer essa parceria? Fizeram. Isso é uma endossimbiose. Essa parceria perdurou todo o tempo da existência dos eucariontes dentro do planeta Terra. As células eucariontes têm mitocôndrias e essas mitocôndrias têm um DNA muito parecido com o de bactérias, têm ribossomos idênticos aos das bactérias e isso são dois fortes motivos para a gente achar que provavelmente essas estruturas surgiram de bactérias. DNA circular igual de bactérias, ribossomos igual ao de bactérias. Beleza? Olha que revisão que eu estou passando para vocês. Massa, né? Vamos para a próxima? Vamos. Então vamos para a questão da UERJ 2014, uma questão de genética que se tornou super famosa. Ela aparece em um monte de materiais didáticos, mas eu acho ela bem legal para revisar alguns tópicos importantes. É bem característico da UERJ não trazer questões de probabilidades genéticas. Embora seja o que normalmente os vestibulares cobrem, a UERJ não tem essa abordagem, pelo menos de 2014 para cá. Eles gostam bastante de coisas teóricas dentro da genética e aí a gente vai explorar um pouco de alguns tópicos teóricos aí que aparecem nessa questão. Analisando-se a genealogia das famílias alfa e beta, observa-se que na família alfa apenas a mãe tem cabelos azuis, enquanto que na família beta todos têm cabelos dessa cor. Então você está vendo uma mamãe de cabelos azuis aqui e nessa outra família todo mundo tem. Vamos pensar um pouquinho assim, se a gente fosse só meter o olhão ali e dizer, será que essa característica é dominante ou recessiva? E aí? Ah, professor, não sei. Acho que é dominante, porque aqui todo mundo tem, né, professor? Não, aí é o contrário. Vamos pensar o seguinte, para todo mundo ter, seria interessante que todo mundo fosse homozigoto recessivo. Porque, claro, se o pai e a mãe são homozigotos recessivos, obviamente ele só tem azinho para passar, os filhos também vão ser. Por que na família alfa isso não aconteceu? Porque a mãe vai ser azinho e o pai vai ser azão alguma coisa, o menino vai ser azão alguma coisa, azão alguma coisa, azão alguma coisa. Talvez o pai seja até azão, aí não tem chance dos filhos nascer com cabelo azul. Porque se ele for azão, né, ele vai passar o azão em 100% dos seus filhos. Beleza. Admita que a característica cabelo azul siga os princípios descritos por Mendel para a transmissão dos genes. Com base nas genealogias apresentadas, a herança genética para a cor azul do cabelo é classificada como? Então vamos definir um pouco esses termos, eu acho que isso é a parte mais importante. O que é uma herança holandrica? Holandrica, pessoal, tem a ver com a Holanda, né, professor? Nada a ver com a Holanda. Holos do grego quer dizer total, andros quer dizer homem, é totalmente do homem, ou seja, herança que ela está ligada ao cromossomo Y, beleza? Então, as heranças ligadas ao cromossomo Y em humanos são chamadas de holândricas ou restritas ao sexo. Vamos colocar isso aqui, ó. Restrita ao sexo.
Por que, professor, restrita ao sexo? Porque ela é restrita ao sexo masculino. Mulheres não têm como ter esse tipo de característica. Dá um exemplo para nós, prof. A hipertricose auricular. Tem pessoas que nascem com muito pelo no ouvido, muito pelão. Na Índia isso é bastante comum. Tem as pessoas que têm os pelos bem compridos. Tem o cara do Guinness, que é o recordista de cabelo na orelha. Tem 1,5 m de cabelo na orelha. Beleza, isso é uma herança restrita ao sexo masculino porque ela ocorre no cromossomo Y. Beleza? Não ocorre no X, a mulher não tem como ter. Pleiotrópica. Professor, eu não lembro o que é uma pleiotropia. Vamos colocar aqui, ó. Pleiotropia. A pleiotropia, pessoal, nada mais é do que uma característica genética que manifesta diversos fenótipos de maneira simultânea. Então, vamos colocar aqui, ó. Um genótipo vai condicionar na pleiotropia vários fenótipos. Então, é um genótipo dando origem a vários fenótipos. Dá um exemplo para nós, prof. Uma doença chamada fenilcetonúria, que é uma doença que se percebe até pelo teste do pezinho logo que a criança nasce. A fenilcetonúria é uma incapacidade de metabolizar um aminoácido comum na nossa alimentação. E esse aminoácido não é metabolizado, a fenilalanina, e isso gera um monte de problemas. Problemas cognitivos, problemas neurológicos, problemas musculares, problemas do fígado. Então é por causa de uma característica, você vai ter vários fenótipos distintos. Isso é uma pleiotropia. Uma herança mitocondrial, obviamente, é aquela da mitocôndria. E o que eu quero que você lembre? Mitocôndrias são herdadas sempre de mãe para os filhos. Você, que está me assistindo nesse momento, herdou as suas mitocôndrias da sua mãe. Professor, eu não herdei nenhuma mitocôndria do pai? Não. Mas isso porque eu sou menino ou porque eu sou menina? Não faz diferença. Tanto meninos quanto meninas herdam as suas mitocôndrias do óvulo materno. Então, as mitocôndrias vêm do óvulo, vêm do ovócito. Então, vamos colocar aqui, mitocôndrias são herdadas apenas da mãe. Ô, prof, e por que não pode ser essa a resposta? Porque se fosse uma herança mitocondrial, essa mulher aqui, ó, teria que ter todos os filhos com cabelo azul também. Todos. Por quê? Porque ela passa sempre para os seus filhos a sua mitocôndria. Então tá errada. E claro, é uma herança autossômica, essa é a nossa resposta. E heranças autossômicas são aquelas que não são sexuais. Lembra aí, nós temos 44 cromossomos autossômicos e 2 que são sexuais, X e Y, né? A pessoa pode ser XX ou pode ser XY. Então, se a herança, se o gene em questão não está nem no X nem no Y, ela é autossômica. Ela está num cromossomo não sexual, que também pode ser chamado de... Não, é isso mesmo, não pode ser chamado de nada, esquece o que eu ia falar. Tá? São cromossomos não sexuais ou autossômicos. Beleza? Vamos para a próxima? Bom, a nossa próxima questão, então, agora fala a respeito de evolução. Aliás, a prova da UERJ gosta muito dessa temática, talvez seja um dos vestibulares do Brasil que mais cobra a parte de evolução. E eu quero que vocês se atentem para as teorias evolutivas, tem vídeo sobre isso no canal, e também o processo de especiação, que eu vou descrever aqui rapidamente para vocês. Então, olha só, no processo de evolução biológica ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. Moléculas que contêm carbono, professor, já complicou. Molécula que contém carbono é uma maneira bonitinha de a gente falar de moléculas orgânicas, tá? Então ele está falando de moléculas orgânicas. A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população existente no local antes da elevação geológica da América Central. Então aqui nós temos uma população de peixes, aqui nós temos outra população de peixes, e ele está dizendo que no passado era uma população só, seres da mesma espécie que acabaram se divergindo em função do surgimento, do soerguimento do Istmo, que é essa montanha ali no meio do Panamá. Beleza? Então, separando essas duas porções, a gente tem agora duas novas espécies. O que está rolando ali que é importante vocês entenderem? No passado, nós tínhamos uma população só. Então rolava aquilo que a gente chama de fluxo gênico. Os caras que moravam de um lado, no Oceano Pacífico, visitavam os caras que moravam no Oceano Atlântico. E existia fluxo gênico. Eu acho essa palavra muito importante para vocês, tá? Ela pode aparecer na prova também, como já apareceu inclusive no Enem. Então existe fluxo gênico, a gente mantém uma população só. Porque um cara pode reproduzir com o lado do outro, pode reproduzir o outro com um, e existe
passagem de genes de um lado para o outro. Porém, em determinado momento da nossa história geológica, surge o Istmo do Panamá. E nesse istmo a gente isola essas duas populações. Vamos fazer de conta, eu estou só supondo aqui, que desse lado aqui, do lado Atlântico, nós temos predadores maiores, pH mais ácido, temperaturas mais quentes e uma água talvez mais turva. Eu estou inventando isso. E do lado do Pacífico a gente tem uma temperatura um pouco mais fria, predadores menores, pH mais básico. Beleza, gente. O que eu quero mostrar? Que desse lado de cá a gente tem algumas pressões seletivas e do outro lado de cá tem outras pressões seletivas. Ao longo do tempo, essas duas populações tendem a ficar diferentes. Por quê? Porque a seleção natural vai atuar de maneiras diferentes em cada uma dessas populações e isso converge num processo de especiação. O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado de... Aqui a gente vai para uma parte bem teórica, tá? Então vamos lá. O que é uma anagênese? Anagênese, pessoal, é quando você tem a transformação, a formação de uma nova espécie sem isolamento geográfico. Então imagine, por exemplo, que a gente tem uma ilha e nessa ilha tem um monte de indivíduos, um monte. E aí, sei lá, essa ilha foi gradativamente ao passar do tempo se modificando, a temperatura mudou, a vegetação mudou, o solo mudou, vamos fazer de conta que algumas coisas mudaram. E essas espécies aqui começaram a se transformar em outras espécies. Então isso é um processo anagênico, a gente não está vendo isolamento geográfico. A evolução com isolamento geográfico, a especiação, perdão, com isolamento geográfico, é essa que a gente está vendo ali na imagem do Istmo do Panamá, que é uma cladogênese. Então, cladogênese vai ser a nossa resposta. Agora, o que é uma ortogênese? A ortogênese é a ideia de que os seres vão se transformando linearmente, independente do processo de seleção natural. Então, essa ideia ortogênica até não tem muito a ver com aquilo que a gente estuda normalmente em processos evolutivos. A ortogênese diz que os seres vão se transformando mesmo e que não tem nada a ver esse negócio de seleção natural. Então, não é isso que a gente tem que responder. E o que é uma morfogênese? Morfogênese é a formação das formas do corpo. Então, você é um zigoto, um dia de uma única célula, você vai criando braço, vai criando cabeça, vai criando pernas, vai criando órgãos, todos eles com formatos que estão definidos em função da sua genética, do seu processo evolutivo, e isso é uma morfogênese, a formação das formas corporais, que também não tem nada a ver com o aspecto evolutivo nesse sentido. Beleza? Agora, dentre todos os processos de especiação e seus subdivisões, a mais importante é a especiação que ocorre por isolamento geográfico. A especiação que a gente vai chamar de alopátrica. Alopátrica. O que é uma especiação alopátrica, professor? É aquela que tem isolamento geográfico, um ser fica isolado do outro. Eu sempre lembro assim, alô, de telefone, o cara tá longe do outro, né? Alô, tá longe, né? Então tem isolamento. E existe o processo de transformação de espécies que gera novas espécies, que a gente tem a anagênese, e isso ocorre por uma especiação simpátrica. Sim quer dizer junto, né? Então esses seres não foram isolados geograficamente, eles vivem juntos. Qual que é a especiação mais importante, já cobrada algumas vezes, inclusive no Enem? A especiação alopátrica. E dessa eu preciso dar um detalhamento maior para vocês. Para isso, eu vou trocar de tela. Olha só. Você tem aqui uma população de árvores, tá? Árvores quaisquer. A árvore daqui, ó, produz pólen. Esse pólen pode polinizar a árvore de cá, que poliniza a árvore de cá, que poliniza a árvore de cá, que vai polinizando, e vai polinizando, e vai polinizando. Nessa população de árvores, nós temos um fluxo gênico livre, ok? Um fluxo gênico livre. Não sei porque está travando para aparecer as coisas que eu estou escrevendo, tá? Mas, enfim, aparece. Agora, faz de conta que ao longo do tempo a gente criou uma barreira. Sei lá, um evento geológico criou essa cadeia de montanhas. Agora o pólen dessa planta aqui já não consegue mais atingir o pólen, a flor da outra planta. Existe um isolamento geográfico e com isso nós podemos ter pressões seletivas diferentes. É o mesmo caso dos peixes. Imagine, por exemplo, que um lado é mais úmido, o outro é mais seco, um é mais quente, o outro é mais frio, um tem uma vegetação rasteira muito predominante, outro não. Então isso vai condicionar pressões seletivas diferentes e isso gera duas espécies diferentes ao longo do tempo. Lembrando que essas espécies vão se formar em etapas. Então, primeiro você vai ter o isolamento geográfico. Com o tempo, essas espécies
vão sofrer modificações pontuais, e isso a gente vai chamar de raciação. Depois, a gente vai perceber mudanças muito mais drásticas, mudanças que impedem a reprodução de um ser com o outro, além do isolamento geográfico. Isso quer dizer o quê, professor? Faz de conta que ao longo do tempo o pólen dessa planta aqui ficou tão diferente que mesmo que eu plantasse ela do outro lado, ela não ia colonizar a amiguinha. Por quê? Porque existe incompatibilidade de pólen. Aí a gente vai ter um isolamento reprodutivo. E quando temos isolamento reprodutivo, nós temos uma especiação. Geraram espécies diferentes. Só lembra o seguinte, tá? Esse isolamento reprodutivo a gente separa em dois tipos. Ele pode ser pré-zigótico ou pós-zigótico. E o que é isso, prof? Pré-zigóticos são os isolamentos que inviabilizam a formação do zigoto, nem rola a fecundação. Pode ser uma incompatibilidade de pólen, e daí seria uma característica morfológica. Pode ser uma Opa! O que a minha Siri está bloqueando aqui? Sai fora, Siri. Pode ser uma incompatibilidade molecular, pode ser uma incompatibilidade sazonal. Por exemplo, uma flor floresce só na primavera e a outra floresce no inverno. Não vão nunca se encontrar. Existe uma sazonalidade ali que impede o processo de fecundação. Pode ser também um isolamento pré-zigótico comportamental, que a gente chama de etológico. Isso acontece em animais. Então, por exemplo, uma espécie de passarinho não consegue cruzar mais com a outra porque ela não tem o comportamento de acasalamento que a fêmea espera. Então, ela tem um isolamento pré-zigótico do tipo etológico, comportamental, beleza? E os pós-zigóticos são aqueles que formam o zigoto. O embrião se forma, mas ele ou é estéril quando ele nasce, por exemplo, o cruzamento de um burro de uma jumenta com um cavalo ou de uma égua com um jumento. Cruzou, vai dar origem a um burro ou uma mula. Esses seres nascem, eles formam os zigotos, nascem, só que eles são estéreis, então evolutivamente eles não têm função. Então isso é um isolamento pós-zigótico. Pode ser também a situação de um natimorto. O indivíduo até se desenvolve, tem fecundação, mas ele não nasce, ele nasce morto. Então tudo isso são isolamentos reprodutivos. Pré-zigóticos, quando são antes de formar o zigoto, e pós-zigóticos, quando se forma depois do zigoto. Aí você olha com calma isso, tem tudo no nosso site, no nosso canal do YouTube, você pode assistir essa aula com bastante calma se você quiser. Vamos para a próxima questão e vamos lá. A população de uma espécie de roedores com pelagem de diferentes colorações foi observada em dois momentos, antes e depois da ocorrência de uma profunda transformação no meio em que vivem. As curvas abaixo representam esses dois momentos. Então você tinha uma população aqui de roedores com fenótipos que estão mudando. O que é o fenótipo? É a característica expressa a partir da genética do indivíduo. Aqui você tem ratinhos, né, mais clarinhos e aqui roedores mais escuros. E a gente tem nessa população um equilíbrio, tá? Então, existe indivíduos com uma predominância intermediária, os intermediários são mais predominantes, e a gente não tem nem muito dos escuros e nem muito dos clarinhos. Não temos nem os seres melânicos, nem os seres albinos em grande quantidade. O que a gente tem em grande quantidade? O indivíduo mediano. Esse gráfico, pessoal, cuidado, ele não é um gráfico que tem tempo como coordenada, ele tem fenótipos. Então, no nosso eixo X são fenótipos. E aqui nós temos o número de indivíduos. Quais são os indivíduos numericamente mais encontrados no primeiro gráfico? Os indivíduos de porte médio. Se a gente estivesse falando, por exemplo, da espécie humana. Na espécie humana, a gente tem indivíduos que são muito altos, e aí os muito altos acima de 2 metros, não tem tanta gente assim. E existem as pessoas muito baixas, abaixo de 1,50 m, também não tem tanta gente assim. O que tem mais? Pessoas de estatura mediana. Ah, mas professor, tem gente que tem 2 metros? Claro que tem, mas não em tanta quantidade quanto as pessoas de estatura mediana. Aí depois, esse gráfico muda. A gente tem aqui uma população priorizando o fenótipo inicial e outra população predominando o fenótipo final. Então você tem indivíduos mais claros e indivíduos mais escuros. O que você menos vai ter é o indivíduo intermediário.
Beleza. A alteração ocorrida na frequência do fenótipo da população de roedores após a mudança do meio é um exemplo de seleção denominada. Então a gente está falando de seleções naturais. O primeiro tipo de seleção que você está vendo graficamente aqui, ó, é a chamada estabilizadora. É aquela em que a gente tem prioritariamente indivíduos intermediários. Um bom exemplo é a estatura da espécie humana. Uma seleção do tipo estabilizadora. Pessoas muito altas talvez tenham dificuldades em encontrar parceiros reprodutivos e parceiras reprodutivas. Pessoas muito baixas talvez também tenham esse mesmo problema. Quem tem mais chance? Os de estatura mediana. Aí existe também um gráfico onde um extremo é escolhido. Opa, aqui o extremo está sendo escolhido mais do que os outros fenótipos. Vamos dar um exemplo desse tipo de situação. Ocorrem alces. Quem que é o alce, professor? Aquele bicho que tem uma galhadona bem grande, enorme. As fêmeas escolhem os machos para reproduzir em função do tamanho da galhada deles. Então, se ele tem uma galhadinha pequena, chance reprodutiva muito baixa. Se ele tem uma galhadona grande, chance reprodutiva muito alta. Professor, mas se for muito grande é zero. Daí se for muito grande, não adianta a fêmea escolher ele. Ele tem uma galhada tão grande que isso inviabiliza o deslocamento dele, atrapalha para se alimentar, e aí esse alce sofre bastante. Mas aqui você está vendo uma seleção do tipo direcional. E por último, a gente vai ter a disruptiva. Normalmente a seleção disruptiva, ela precede processos de especiação. A gente teve um isolamento e aí, digamos, uma área mais clara, outra é mais escura. Quem que se camufla melhor? Pô, se você vive na área clara, você se camufla melhor. Se você se camufla melhor se você for claro. Se você vive na área escura, você se camufla melhor se você for escuro. Então isso é um processo de seleção disruptivo. E aí a gente, claro, vai marcar a letra B como resposta. Direcional não é, estabilizadora não é, disruptiva é a nossa resposta, não adaptativa, nada a ver, porque ela está promovendo sim processo de adaptação, já que a gente tem uma seleção natural. Beleza? Massa, né? Eu adoro esse assunto, mas vamos pro próximo que a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá então. A próxima questão trata de botânica e vamos lembrar uma coisa que eu já comentei lá no início do nosso vídeo. A gente já falou de questões do primeiro módulo, né? No módulo, quando eu falo, é o módulo que a gente divide o nosso canal no YouTube. Então, do primeiro módulo, Bioquímica e Biologia Celular, a gente já falou. A gente já falou também do segundo módulo, que é a parte de genética. A gente já falou do terceiro módulo, que é Evolução e Classificação dos Seres. E a gente agora vai para o quinto módulo. Só a gente pulou o quarto módulo? Sim, porque o quarto módulo lá do canal é sobre microbiologia. E não tem um assunto mais importante do que coronavírus quando se fala de microbiologia. Então eu acho que esse assunto é tão importante que ele merece uma aula à parte, separada dessa. E eu deixei essa aula linkada para vocês aqui nos comentários. Nos comentários não, na descrição. Procura essa aula porque esse é um dos assuntos que com certeza vai aparecer em qualquer tipo de vestibular no Brasil esse ano. Preste bastante atenção no que eu estou falando. Eu estou pulando a microbiologia porque eu acho que a gente tem que falar de coronavírus dentro desse assunto. Essa é a minha parte da revisão. Só que esse assunto merece um destaque especial, por isso tem um vídeo especial para vocês aqui na descrição. Beleza? Então vamos para o assunto do módulo 5, que é a parte de botânica, uma questão bem legal e às vezes assim, até meio complexa. Vamos lá. No cladograma está representado o grau de parentesco entre diferentes grupos de vegetais. E aí você tem ali os antóceros, as hepáticas, os musgos, as amambaias, as gimnospermas e as angiospermas. Samambaia, não esquece que é pteridófita. Beleza? E, se você percebeu, a gente não tem briófitas ali, né? Cadê as briófitas? Normalmente a gente separa os grupos vegetais em 4. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Professor, mas não tem as briófitas? Tem. Só que as briófitas foram desmembradas nesses 3 caras aqui. Então, tudo isso é briófita. Ah, professor, mas isso não aparece, né, nos vestibulares. Apareceu aqui. E apareceu na prova do Enem 2019. Então, fique atento, porque esse assunto é relevante. A gente está desmembrando as briófitas atualmente. E aí você tem nós, né? São pontos aqui que são nós. E aí você tem ponto A, ponto B, ponto C. O que que são esses pontos A, B e C? São novidades evolutivas. Novidades evolutivas para os grupos vegetais que a gente vai estudar. Normalmente, a gente lembra lá do cladograma, o que é uma novidade? Um vaso contorceivo, uma semente, um embrião protegido e bababá, beleza. E aí eu resolvi fazer esse cladograma aqui para vocês do ladinho.
Se você repetiu o cladograma, quase. Eu inverti as briófitas. Eu inverti a ordem com que aparecem os grupos que formam as briófitas. Por quê? Porque essa é uma classificação mais atual. Então, se a gente está pensando num vestibular vanguardista, como é o caso da UERJ, a gente tem que pensar nas coisas sempre mais atuais. Então, essa classificação aqui já não é mais tão atual. A classificação mais atual é essa que eu coloquei aqui para vocês nessa ordem. Então, primeiro as hepáticas, depois os musgos, depois os antóceros. E aí, vamos lá. Tudo isso que você está vendo, ó... Tudo isso é o reino vegetal. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: um cladograma é ancorado em um ancestral. Quem que é o ancestral dos vegetais? As algas. Algas verdes. Beleza? Então, as algas verdes são os ancestrais que a gente tem. Desculpa que cortou a parte de baixo, mas vocês conseguem entender, né? São os ancestrais que a gente tem para os vegetais. Professor, a alga verde não é vegetal? Não é. A alga pertence ao reino protista e vegetal pertence ao reino plante, ao reino metáfita. O que separa os vegetais das algas? O ponto A, uma novidade evolutiva, uma apomorfia. E que novidade é essa, prof? Um embrião protegido. Beleza? O embrião protegido. Por quê, prof? Porque na alga, a reprodução ocorre na água. Então, você vai ter produção de gametas, os gametas se encontram e se fecundam na água. O embrião, que é um zigotinho, né, uma estrutura unicelular ali, começa a se multiplicar e forma uma nova alga. Mas tudo na água, tudo no meio do além ali, né? Não tem nada protegendo aquele embrião. Então, o que separa as plantas das algas é a presença de um embrião protegido. Beleza. Aí nós temos um segundo ponto, que não aparece aqui. Esse segundo ponto estaria aqui, ó. Mas não está aparecendo para vocês na imagem original. Eu estou fazendo uma revisão, preciso tratar desses pontos com vocês, até porque isso é um assunto novo. O que vai fazer, porque aqui ó, surgiu o embrião protegido e vem as hepáticas, o que vai fazer a gente separar os musgos das hepáticas? Esse ponto que vem na sequência. Que é o ponto B, professor? Não, o ponto B vem lá na frente. Tá? A gente vai falar de um outro ponto aqui, que é a presença dos estômatos. Então aqui ó, estômatos. Então, hepáticas não têm estômatos e dos musgos para frente as plantas têm estômatos. E o que é um estômato? São aquelas perfuraçõezinhas que a gente tem na folha para permitir trocas gasosas. Então, ali surgem os estômatos. É importante, os musgos já são plantas estomatizadas. Aí vem os antóceros. O que tem de interessante nos antóceros? Vamos lá, vamos tentar não criar confusão na cabeça de vocês. Eu não sei se você recorda das aulas de botânica. Fiquei meio embaçado aqui, deixa eu ver se volta o foco. Deixa eu ir pra trás. Deixa eu vir pra frente. Ah, voltou. Tá? Eu não sei se você recorda das aulas de botânica, mas a gente tem duas fases de vida de uma planta. O esporófito e o gametófito. A gente estuda que nas briófitas, o gametófito é dominante e no restante das plantas nós temos um esporófito dominante. Porém, preste atenção no que eu vou falar, preste muita atenção para você diferenciar. Na pteridófita surge um esporófito dominante. A pteridófita samambaia que você olha, ela é um esporófito. O musgo que você olha é um gametófito. Depois dá uma olhadinha na aula caso isso tenha ficado confuso para você. Nos antóceros surge uma grande novidade. Elas têm o gametófito e elas têm o esporófito e ambos são duradouros. Qual é dominante? Nenhum nem outro. Claro, o gametófito faz fotossíntese, ele tem um protagonismo maior, mas ambos são duradouros. Por que é importante você entender isso? Porque quando a gente estuda a reprodução dos musgos, você vai lembrar lá que tem os gametófitos, que são as plantinhas, essas plantinhas produzem gametas que se fecundam e aí nasce um esporófito. Aquele esporófito produz esporos e depois cai. Ele é uma fase que é efêmera, ela não é duradoura. Então, a novidade dos antóceros é um esporófito duradouro. Professor, então é correto dizer que lá nas briófitas tem plantas que o esporófito é dominante? Não é dominante, ele é duradouro. Ele não é a fase principal da planta, mas ele é duradouro, ele não morre, ele não passa, ele não é efêmero. Beleza? E isso vai gerar confusão na nossa resposta, tá? Por isso que eu estou fazendo essa informação, salientando essa informação para vocês. Aí vem a letra B. Qual que é a grande novidade que a gente tem com a letra B? Os vasos condutores de seiva. Até então as plantas eram avasculares, a partir desse ponto temos plantas vasculares, tem xilema e tem floema. Aí vem C. O que é C, professor? É a semente.
semente, beleza? Então surge uma coisa bem importante que é a semente. E por último, lá nas angiospermas, vai surgir o fruto e a flor verdadeira. Embora alguns autores considerem que o estróbilo, que é a pinha lá da gimnosperma, também seja uma flor, a gente não pode dizer que ela é uma flor verdadeira. Então, fruto e flor verdadeira aparecem nas angiospermas. Então, ele está perguntando ali, ó, o que são a letra A, B e a C? O que elas indicam respectivamente? Cutícula, letra A? Não, né? Sementes, letra B? Sim. Vasos condutores de seiva, tecidos vasculares na C? Não. Então, tá errado. Então, vamos colocar aqui, ó, que essa é a letra A, aqui é a letra B e aqui é a letra C. Muito bem. Letra B, embriões multicelulares. Isso tem. São embriões protegidos e multicelulares. Esporófito dominante. Sim. Lembra que eu falei para vocês que na pteridófita surge o esporófito dominante? Ah, professor, então tá certo, é a letra B. Calma. A letra C é o fruto? Não, a letra C é a semente. Então tá errada essa informação, tá? Então tá errada a letra B. Letra C, esporófito dominante? Não. Letra D, gametângios multicelulares. Essa não, né, professor? Isso aí nada a ver, porque o A é o embrião protegido. Olha como é tensa essa questão. Os embriões ficam protegidos pelo quê? Pelas estruturas que produzem gametas. Imagine assim como duas urnas, tá? Você tem uma urninha que produz gametas masculinos que saem e tem uma urninha que produz os gametas femininos que ficam. Quando os gametas masculinos vêm, eles vão fecundar aquela oosfera, que é o gameta feminino, e a partir dali vai se formar um embrião. Esse embrião vai ficar protegido na estrutura que produz o gameta. E essa estrutura que protege o gameta, que produz o gameta, é um gametângio. Ângio no grego é proteção. A estrutura que produziu o gameta feminino vai proteger o embrião. Então ele é protegido por quem? Pelo gametângio. Beleza? Tá, gametângios multicelulares, tecidos vasculares e sementes. A resposta, portanto, é a letra D. Tensa essa questão, né? Fala sério. Vamos à próxima? Vamos. Número 50, uma questão que já fala de zoologia. Entramos no módulo 6. Os primeiros artrópodes eram animais marinhos. Ao longo do processo evolutivo, alguns membros desse grupo sofreram transformações e possibilitaram a eles a conquista do meio terrestre. Gente, quando falamos de artrópodes, lembra do cair de 4. Cair de 4. Crustáceos, aracnídeos, que hoje a gente chama de quelicerados. Eles têm quelíceras, né? São as aranhas e os escorpiões. Os insetos, os diplópodes e os quilópodes. Quem que são diplópodes e quilópodes? Diplópodes são aqueles que vão ter 2 pares de perninhas por segmento. São os piolhos de cobra. E os quilópodes, as lacraias, centopeias. Aí esse macete, ó, cair de 4. Lembra aí, ó. Depois você coloca assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E o que é isso? São as pernas. Então, crustáceos, na maioria das vezes, não todos, mas grande maioria tem 5 pares de perninhas. Beleza? Os aracnídeos têm 4 pares de pernas. Os insetos têm 3 pares de pernas. E os diplópodos têm 2 pares por segmento corporal. E os quilópodos têm 1 par por segmento corporal. Beleza? Então lembra do cair de 4 e lembra do 5, 4, 3, 2, 1. Isso ajuda você a lembrar as perninhas, que é um critério de classificação bem importante. Só que ele está falando da conquista do meio terrestre pelos artrópodes. Quais foram os artrópodes que conquistaram o meio terrestre? Tá aqui. Esses caras aqui. Os inséptos. Os insetos, então, fizeram a conquista do meio terrestre por parte dos artrópodes, e não só isso, eles conquistaram os ares. Eles voam, né? Boa parte deles, não todos. Uma transformação que contribuiu para a permanência dos artrópodes nesse ambiente seco foi... E aí? Circulação aberta. Será que a circulação aberta é uma coisa que ajudou a viver no ambiente terrestre?
Circulação aberta é aquela que ocorre por sangue que não passa só dentro dos vasos sanguíneos. O sangue cai em lacunas dentro da cavidade celomática. Então nós temos sangue só correndo na corrente sanguínea. Se eu pegar e colocar uma sonda e puxar o líquido que tem lá dentro, assim, ó, da minha cavidade, onde tem o intestino, a cavidade intestinal, se eu puxar o líquido de lá, não sai sangue. Por quê? Porque eu não tenho sangue nas cavidades, eu tenho sangue nos vasos sanguíneos, a minha circulação é fechada. Nos artrópodes, todos eles, independentemente se ele vive na água ou na terra, todos os artrópodes têm circulação aberta. Então isso não é uma coisa que ajudou a viver na terra. Fecundação externa. Gente, os insetos têm fecundação interna, então tá errado. Digestão extracorpórea. Digestão extracorpórea é dos seres que inoculam veneno e o veneno digere e depois eles só sugam. Seres que não têm mandíbula para mastigar o seu alimento, como quem? Como as aranhas. Aranhas têm digestão extracorpórea. Injetam veneno, o veneno fica ali atuando. Por exemplo, imagine uma caranguejeira que matou um ratinho. Fica ali. Depois ela perfura o ratinho e suga. O alimento está todo digerido. Foi digerido fora do corpo dela. Beleza, então tá errado também. A nossa resposta é respiração traqueal. Prof, eu não lembro direito o que é isso. Vamos dar uma revisada nos insetos? Esse é um assunto bem importante, até porque esse ano teve nuvem de gafanhoto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu deixei um vídeo sobre a nuvem de gafanhoto para vocês aqui na descrição. É um vídeo de 6 minutos. Se você tem pouca paciência, assiste acelerado. Vai dar 3 minutos. Mas não deixa de assistir. É um assunto super importante. Nuvem de gafanhotos. Olha ali um gafanhoto. Então, gente, o que eu quero que vocês lembrem em primeiro lugar dos insetos, né? O gafanhoto é um exemplo de insetos. A gente vai ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Divisão corporal de um inseto. Cabeça, tórax e abdômen. Tem artrópode que tem cefalotórax, abdômen, e depois podem assistir às aulas, mas o nosso foco aqui é os insetos por causa da nuvem de gafanhotos. Não esquece que insetos têm um único par de antenas. Não esquece que insetos têm olhos compostos, que permite uma visão bem legal. Não esquece que os insetos possuem boca ultra especializada. Cada tipo de inseto tem um tipo de boca. As bocas mais comuns são a mastigadora, como é o caso do gafanhoto, a cortadora, como é o caso da formiga, a sugadora, como é o caso de uma borboleta, a lambedora, como é o caso de uma mosca, e a picadora, como é o caso de um mosquito. Só não estou conseguindo enxergar esse negócio direito. Depois você vai lá no meu Instagram, tá aqui do lado ali, ó, tá embaixo do Biologia ali. Vai lá no meu Instagram e procura esse mapa mental, salva ele e olha com bastante atenção, tá? Então, beleza. O que a gente tem que lembrar dos insetos que é bem importante? Primeiro, eles voam, né? E para voar, eles têm que dar uma aliviada no peso. Eles não podem reter muita massa, eles não podem reter muita água. Então, eles não podem excretar diluindo muito a urina deles. Eles têm que excretar algo que seja bem pouco diluído, algo que economize água. E dentre os excretas, o que mais economiza água é o ácido úrico. A excreção de um inseto ocorre através de túbulos de Malpighi. Esses tubinhos, pessoal, ficam coletando as toxinas do corpo do bichinho, que é o ácido úrico, e jogando dentro do intestino. Então, quando ele faz cocô, ele faz o xixi junto. Esse xixi é pastoso, é esbranquiçado, é um composto chamado de ácido úrico. Beleza? Massa. Outra coisa importante, os insetos para poder voar precisam de uma taxa de oxigenação do músculo muito intensa. Para nós é impossível voar, mesmo que a gente tivesse uma aerodinâmica propícia a isso, a gente não consegue oxigenar o nosso músculo com uma eficiência que o inseto consegue. Por quê, prof? Quando a gente inspira, presta atenção, ó, o oxigênio entra, vai lá para os pulmões. Dos pulmões passa para os alvéolos, dos alvéolos vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para as hemácias, das hemácias vai para as células, daí que as células vão conseguir consumir o oxigênio. No inseto é diferente. Quando o inseto respira, o oxigênio vai direto para o músculo. Direto. Por quê? Porque eles têm uma respiração traqueal. Olha o oxigênio aqui, ó. Ele entra por buraquinhos que estão na lateral do corpo do bichinho, buraquinhos chamados espiráculos, e esse oxigênio vai para dentro da traqueia, que é a resposta da nossa questão, respiração traqueal, e já irriga os tecidos. O tecido, de maneira imediata, já devolve o gás carbônico. Então, não precisa da corrente sanguínea.
não precisa do sangue fazendo uma ponte, fazendo um meio campo na história. Isso é muito importante que você lembre. Então a respiração traqueal agiliza o processo de oxigenação dos músculos, tanto que o sangue do inseto não possui pigmento de transporte de oxigênio, não possui hemoglobina, não possui hemocianina, não possui nada para transportar o oxigênio. Então, ó, tecidos recebem O2 sem a necessidade de um sistema circulatório. A circulação aberta é sem pigmento respiratório nos insetos. Beleza? Para a gente finalizar, todo inseto tem fecundação interna, isso ajudava a gente a matar uma alternativa na questão anterior. E aí lembre o seguinte, existem insetos que não fazem metamorfose, chamamos de ametábulos, é o caso da traça. E existem insetos que fazem uma metamorfose completa do corpo, como é o caso das moscas, dos mosquitos, da borboleta. Eles vão passar por um estágio de larva, depois formam um casulo, que a gente chama de pupa, e por último formam um adulto. E esse é o tipo de desenvolvimento holometábulo. Holo é total, metábulo é relativo à metamorfose. É uma metamorfose completa do corpo. A borboleta é uma lagarta, que forma um casulo, que forma uma borboleta, metamorfose completa. E aí existem os gafanhotos. A gente lembra, tá fazendo essa revisão aqui nesse momento por causa da nuvem de gafanhotos. Os gafanhotos são hemimetábulos. Hemimetábulos. E eles vão ter uma metamorfose incompleta do corpo. Eles nascem como ninfas e eles vão se transformando em adultos. Qual que é a diferença, prof, da ninfa para o adulto? A ninfa não tem asas. Então a grande diferença é que o adulto tem asas funcionais e a ninfa é muito parecida com o adulto, mas ela tem umas asas ou atrofiadinhas ainda ou inexistentes. Então a diferença, pessoal, que a gente tem de um hemimetábulo para um holometábulo é que o hemimetábulo não faz uma metamorfose completa. Ele já nasce prontinho, mas ainda sem as asas, e aí esse é o estágio de ninfa. Desenvolveu as asas, ele se tornou um adulto. Exemplos, professor, o gafanhoto, o grilo, a barata, o louva-a-Deus. Isso são exemplos bem importantes, tá? A libélula também é assim, mas gafanhoto é o nosso tema central. Beleza? Massa? Olha só que questão legal, né? Questão curtinha e objetiva. O deslocamento vertical do peixe para cima ocorre por conta da variação do seguinte fator. Tá aqui o peixe. Os caras perguntam, é verdade, professor, que você desenha assim bonitinha até na aula? Ó, quero desenhar bonitinho na aula também. Claro, se eu tenho tempo para montar o meu quadro, é muito mais bonitinho, mas ó, vai dizer que o meu peixe não ficou legal. Então, beleza. Ele está falando do deslocamento vertical de um peixe. Eu nem sei o que é vertical. Vertical é para cima ou para baixo, mas ele está falando assim, ó, deslocamento vertical do peixe para cima. O que faz o peixe subir na coluna d'água? Aí você pensa, já sei. Já sei, professor. O peixe ósseo, ele vai ter uma bexiga natatória. A bexiga natatória, ou balãozinho, ou pulmãozinho, né? Mas o nome é bexiga natatória. É o que faz o peixe subir na coluna d'água. Vamos marcar aqui. Não tem, professor, não tem bexiga natatória. Pois é, vamos pensar o seguinte. O que vai fazer o peixe subir? Encher de ar na bexiga natatória. Quando ele enche aquele balãozinho de ar, ele sobe. Por quê? Porque ele tem uma alteração de densidade. Não é a viscosidade, não é a resistividade, não é a osmolaridade, é a densidade dele que diminui. Se ele ficasse mais denso, ele desceria. Se ele ficasse menos denso, ele sobe. Com o balãozinho cheio de ar, e ele consegue encher isso a partir da corrente sanguínea, ele sobe. Tem peixes que precisam ir na superfície da água para comer ar, né? Vai na superfície da água e vai comendo ar para poder encher o balãozinho. Mas alguns peixes conseguem encher pela corrente sanguínea. E com isso eles geram diferença de densidade. E essa é a nossa resposta. Então você tem aí, ó, peixe ósseo e cartilaginoso. Professor, o peixe cartilaginoso ele não tem mecanismos para subir e descer na coluna d'água? Tem. Ele usa o fígado. O fígado dele é a estrutura hidrostática. É a estrutura que permite ele se deslocar na coluna d'água. Mas o fígado também muda a densidade? Sim. O fígado de um peixe cartilaginoso pode se encher de óleo
ou esvaziar de óleo. Quando ele enche de óleo, ele fica menos denso e sobe. Quando ele está com pouco óleo, o corpo fica mais denso e desce. Então, o peixe cartilaginoso controla a sua densidade a partir do fígado super desenvolvido. No peixe ósseo, tem a bexiga natatória. Ok? Vamos fazer umas diferenciações assim importantes. Tá? Então, no peixe cartilaginoso, a gente tem fendas branquiais visíveis, aqui, ó. No peixe ósseo, a gente tem as brânquias escondidas atrás de uma placa chamada de opérculo. Então, o peixe tem uma plaquinha lateral que, tá? Que esconde as brânquias. No tubarão, isso fica mais exposto. A boca de um tubarão é ventral, ou seja, voltada para baixo. A boca de um peixe ósseo é frontal, é voltada para frente. A narina de um tubarão tem fundo cego, não se comunica com a boca. E aqui a gente tem uma narina que se comunica com a boca. Bem, isso é uma coisa pequena. Agora, não esquece que o tubarão tem um sexto sentido. Então, além de ter um tato, além de ter um primórdio de audição, que é a linha lateral, além dele ter olfato, além dele ter um paladar, embora ruim, ele tem um paladar, esse cara vai ter as ampolas de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini, pessoal, só tem no peixe cartilaginoso e elas servem para captar pequenas variações de eletricidade. Então, são eletroreceptores. Os peixes cartilaginosos possuem eletroreceptores como se fosse uma barba mal feita, assim, um monte de furinho na cara dele, que são as ampolas de Lorenzini. Eles conseguem perceber variações elétricas. Isso é importante, por exemplo, para perceber deslocamento de cardumes ou de algum predador, caso seja um tubarão pequeno que seja predado por um tubarão maior. A estática gerada, a eletricidade estática gerada na água pode ser percebida pelo tubarão a partir das ampolas de Lorenzini. Outra coisa importante a respeito deles é que eles têm válvulas em espiral no intestino. Isso é importante por quê? Porque um tubarão come coisas que são muito difíceis de digerir. Imagine um tubarão branco que pode comer uma foca, uma tartaruga. Ele engole o casco, engole os ossos, engole os dentes da foca, os pelos da foca, engole tudo, o casco da tartaruga. Como que digere isso? A partir de um intestino com válvulas em espiral. Essas válvulas em espiral fazem o alimento ser absorvido muito lentamente, muito devagar, digerindo também muito lentamente, e isso é importante para o modo de sobrevivência de um peixe. Já o peixe ósseo, a gente tem que lembrar dele que ele tem uma cauda simétrica, aqui nós temos uma cauda assimétrica, a presença da bexiga natatória e escamas, que a gente chama de dérmicas, de 3 tipos. Elas podem ser cicloides, quitinoides e ganoides. Aqui eu não vou entrar em detalhe porque não é o caso. Se fosse um outro vestibular, eu até detalharia isso para vocês, mas o vestibular da UERJ tem outro padrão de cobrança. Ele não vai querer nomes, termos, coisa muito decorada, não. Aqui, então, você tem escamas dérmicas e aqui você tem escamas dermoepidérmicas. E essa escama dermoepidérmica, uma coisa que você tem que anotar, no peixe cartilaginoso, ela é um dente. Como assim, professor? Tem um esmalte, tem uma dentina e tem uma polpa. Tem a mesma estrutura dentária. Então, uma vez caiu no vestibular, qual que era a estrutura no tubarão que se transformou nos dentes dos mamíferos? E aí a escama, tá? A origem do dente do tubarão é diferente do nosso dente. Agora, a escama de um tubarão tem a ver com o nosso dente, porque tem a mesma estrutura. Beleza? E aí, claro, os dois têm linha lateral, que é uma estrutura que sente vibrações na água. Esse mapa mental também está disponível lá no meu Instagram, caso você queira dar uma olhadinha, nem que seja antes da prova. Procura por lá, tá? Beleza, vamos pro próximo tópico. Agora que você já deu uma relaxadinha, agora que você já botou a cabeça no lugar, vamos para as 4 últimas questões para finalizar essa revisão medonha que eu estou fazendo para o vestibular da UERJ. Então, olha só. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios. Observe. Então, você tem aqui o axônio de um neurônio, o corpo celular de um neurônio, os dendritos de um neurônio e ao redor desse axônio, a famosíssima bainha de mielina. Muito bem, a composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. Eu não gostei muito dessa questão, falando bem a verdade, tá? Já vou dizer por quê. O que essa bainha de mielina é? Ela é lipídio. Então, aqui ó, você está vendo bainha de mielina, bainha de mielina, bainha de mielina. Qual que é a grande função da bainha de mielina? Normalmente fala assim, isolar.
a isolar o impulso nervoso. Essa vai ser a nossa resposta, inclusive. Mas por que eu não gosto dessa questão? Porque a real função desse isolamento é acelerar a condução do impulso nervoso. Acelerar a condução do impulso nervoso. Eu quero que vocês anotem isso. Acelerar. Por quê, prof? Eu desenhei para vocês aqui um neurônio não mielinizado e aqui um com a bainha de mielina. Então, são dois neurônios. Um tem a bainha de mielina, outro não tem a bainha de mielina. Como é que funciona a condução do impulso nervoso de maneira simplificada? Você vê o impulso nervoso aqui, que nada mais é do que uma corrente elétrica. São elétrons. Esses elétrons são cargas negativas. Para poder passar aqui no meio, ó, é trash, porque aqui no meio, ó, só tem carga negativa, tá tudo negativado. E aí, prof? Essa situação que você está vendo aqui, ó, é a situação de polarização. O neurônio está polarizado. Quando o neurônio está polarizado, quer dizer que dentro dele tem cargas negativas e fora positiva. Como é que a corrente elétrica, que é negativa, vai passar no meio das cargas negativas ali? Porque, gente, negativo repele negativo. Então, o neurônio polarizado não facilita o processo de condução da corrente elétrica. No entanto, ele pode despolarizar. E o que é despolarizar? Vai entrar um monte de íon sódio, um monte de íon sódio vai entrar, e esse íon sódio tem carga positiva. E a carga positiva atrai a carga... Fala aí. Carga negativa. Então, essa carga negativa que estava aqui, ó, foi atraída. Massa. E aí despolariza na frente. E a carga vem. E aí despolariza na frente, e a carga vem. E aí despolariza na frente, e a carga vem. E assim a gente vai ter a condução do impulso elétrico. Claro, depois vai repolarizando para trás, mas a gente vai ter uma onda de despolarização. E aí os elétrons vão caminhando, e aí tem a condução do impulso nervoso. Lindo, né? O que acontece num neurônio mielinizado? Você tem essas bainhas aqui, ó, e aqui você não consegue ter trocas iônicas. Você não consegue despolarizar. Você só despolariza nessa região dos nós, os nódulos de Ranvier. E aí, prof? E aí que isso acelera a passagem da corrente elétrica. Por quê, prof? Os elétrons estão aqui, ó. Quando despolariza aqui na frente, ó, eles saltam para frente. Aí despolariza na frente, aí eles saltam. Aí despolariza na frente, salta. Aí despolariza na frente, aí salta. Eles vão saltando. É um processo de cascata, é um canguru pulando. Então, aqui você tem no primeiro caso você tem uma onda de despolarização. Aqui você tem saltos. Por isso que a gente vai ter um impulso nervoso mais acelerado. Então, beleza. Aumenta a polarização de um neurônio, não. Fornece energia para o sinal elétrico, não. Estimula a bomba de sódio e potássio, não. Isola. Mas qual que é a função desse isolamento? Acelerar o impulso nervoso. Então, essa deveria ser a nossa resposta de maneira bem sincera. Massa, né? Vamos à próxima, que a gente quer terminar isso hoje. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio nos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, responsáveis diretas pela produção de hormônios A e B, respectivamente. Então, eu fiz um gráfico simplificado, depois a gente vai naquele complicadinho ali do lado, tá? Então, vamos dar uma olhada no simplificado primeiro. De um lado você tem a corrente sanguínea, de outro lado você tem os ossos. O cálcio, o íon cálcio, pode passar dos ossos para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea para os ossos. E isso se deve a hormônios. Quais são os hormônios? O hormônio que promove calcificação óssea é um hormônio chamado de calcitonina. E ele é produzido aonde, professor? Na tireoide, tá? Então, ele é produzido na tireoide. A calcitonina é produzida na tireoide. Agora, imagine uma situação de uma mulher grávida, tá? Um bom exemplo. Essa mulher não foi avisada, ela não tem informação de que ela tem que comer bastante cálcio durante a gestação. Por que, professor, que ela tem que comer bastante cálcio? Que o bebê precisa de cálcio para formar os ossos dele do zero. Então a mulher tem que ter cálcio na corrente sanguínea, só que ela não tem. Ela não toma leite, não come nada que tem muito cálcio, e não foi alertada para a importância de fazer isso. E aí, prof? Será que o nenê corre o risco de nascer sem osso?
Não, né? Por quê? Porque a mulher vai tirar o cálcio dos ossos dela para doar para o bebê. Como que ela faz isso? A partir do paratormônio. Então, o paratormônio tira o cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea. E aonde é produzido o paratormônio? Nas paratireoides. Muito bom. Então, aqui a gente simplificou aquilo que a gente vai ver ali do lado. Olha só. Nível de cálcio. Quando o nível está alto, o nível de cálcio no sangue está alto, a glândula X produz o hormônio A e o nível de cálcio no sangue cai. Qual é o hormônio? Calcitonina ou paratormônio? Que diminui a quantidade de cálcio no sangue. Quem é? A glândula X produz o hormônio A. Qual é o hormônio que tira o cálcio do sangue e joga nos ossos? A calcitonina. Então aqui, ó, calcitonina e aqui a tireoide. Beleza? Agora, se o nível de cálcio está muito baixo, aí a gente tira o cálcio dos ossos e joga de novo na corrente sanguínea. Qual é a glândula que faz isso? A paratireoide. E o hormônio é o paratormônio. Beleza? Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente na atuação intensa do hormônio e da glândula indicados em. Ele está falando da perda de cálcio nos ossos, é isso? A perda de cálcio nos ossos. Então, a perda grande de cálcio dos ossos é por causa do excesso da produção de paratormônio. Resposta à letra D. Então, esse processo de perda de cálcio nos ossos principalmente resulta de uma intensa produção, atuação do hormônio, chamado de paratormônio, produzido pelas paratireoides. Resposta à letra D. Então, ele está falando da perda de cálcio nos ossos, né, que vai causar depois a osteoporose, que ocorre principalmente em mulheres, né? Beleza. Entenderam, meus queres? Vamos para a próxima? Vamos lá. Por conta de um incêndio, uma floresta teve a sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem. Agora nós estamos falando de ecologia. E esse assunto nada mais é do que o assunto de sucessão ecológica. Já vamos marcar direto. O que nós estamos vendo? Uma rocha nua. Essa rocha nua se expôs em função do incêndio. Aí depois disso começa a se amontoar líquens e musgos. Depois a gente vai ter pequenos arbustos, gramíneas, arbustos um pouco maiores, arvoretas e grandes árvores. Isso é um processo de sucessão ecológica. Aqui a gente tem um erro na imagem, tá? Um errinho importante. Tá? Qual que é o erro, professor? Aqui a imagem está mostrando uma sucessão primária. Quando você tem a rocha nua, quer dizer que você não tem solo ainda, não se formou solo ainda. Então você não teria como ter uma floresta num local que ainda não tem solo. Então ele falou de uma coisa, que é um incêndio florestal, e aí ele mostrou uma imagem de uma rocha nua se tornando gradativamente ocupada. Se a rocha era nua, obviamente a gente não tinha uma floresta em cima dela, porque não tem solo ainda. Então a rocha nua tem que sofrer erosão, que é um processo muito lento, devagar. Essa erosão vai formando solo, para depois um dia formar uma floresta. Mas enfim, eu acho que era um tópico legal da gente abordar, principalmente para a gente revisar os dois tipos de sucessão. Sucessão primária e sucessão secundária. Qual que é a diferença, prof? A sucessão primária nada mais é do que a primeira ocupação de um local. Coloca aí, ó. Primeira ocupação. E o que seria isso? Dá um exemplo, prof. Imagine, por exemplo, no Chile nós temos atividade vulcânica e um vulcão fica lá derramando lava, e aquela lava que derramou forma um pequeno morro. Um morro rochoso de rocha vulcânica. Aquele morro nunca existiu antes. Ele se formou a partir de uma erupção vulcânica. Gradativamente aquele morro vai ser ocupado, lentamente ele vai ser ocupado, líquens, musgos. E aí de repente a gente começa a ter algumas plantas menores e depois plantas maiores. Mas aquele local não existia antes, é a primeira ocupação.
A mesma coisa acontece com uma ilha que se forma no meio lá do Oceano Atlântico. Às vezes a gente tem uma erupção também no meio do oceano e aquilo lá forma uma ilha. Aquela ilha não existia. Então isso é uma primeira ocupação, é uma sucessão primária. Agora, o caso que ele trouxe para nós, no enunciado, não na imagem, é de uma sucessão secundária. Quando você já tem um ambiente formado, aquele ambiente é suprimido por causa do desmatamento, por causa de incêndio. Essa temática é importante. Vamos lembrar que a gente está com recordes de incêndio na Amazônia no ano passado e recordes de incêndio no Pantanal. 12% do Pantanal, até a data da gravação desse vídeo, foi suprimido por causa de incêndio. É muita coisa. E o vestibular da UERJ pode trazer isso na prova. O que está rolando lá? Incêndio. Mas já existia um ambiente. Quando o incêndio acabar, a gente vai ter uma sucessão. Uma sucessão secundária. É um processo de reocupação. Beleza? Estamos reocupando o local que já tinha uma vegetação, que já tinha uma fauna, que já tinha um monte de ser por lá. Beleza? Uma outra coisa que é importante. Qual que é mais rápida, prof? Pô, com certeza a reocupação é mais rápida do que a primeira ocupação. Beleza? Outra coisa que é importante. À medida que vai andando o processo sucessional, você vai aumentando a biodiversidade, vai aumentando a produção de matéria orgânica, vai aumentando as relações ecológicas, vai aumentando a biomassa. No entanto, ao longo da sucessão, coloca aí, ao longo da sucessão, diminui a PPL. Prof, o que é a PPL mesmo? É a produtividade primária líquida. Anota. Ao longo da sucessão vai diminuindo a produtividade primária líquida. E o que é isso? Produtividade é o quanto que a gente produz de fotossíntese. E a produtividade bruta é o quanto se produz de fotossíntese mesmo. Agora, a produtividade líquida é o quanto que sobra. Quando você está lá no início da sucessão, tem pouca planta e tem pouco animal. Mas tem bem mais planta que animal. Tem bem mais planta que fungo. Então tem bem mais fotossíntese do que consumo de gás oxigênio, do que respiração. Quando a gente chega no final da sucessão, tudo que a floresta produz de gás oxigênio é consumido pelo processo de respiração, pelo processo de decomposição. Então lá no final, a produtividade primária líquida fica muito próxima do zero. Muito próxima do zero, porque tudo que a floresta produz de oxigênio, ela mesma consome. Ok? Massa? Aí vamos para a sequência, tá? Vamos falar um pouquinho aí dos termos que aparecem nas outras alternativas. O que é uma eutrofização? Vai ser o tema da nossa última questão, tá? A eutrofização é o aumento excessivo de compostos orgânicos na água, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos voltar. Opa, o que eu fiz aqui? Excesso de matéria orgânica na água ou de nutrientes. Mas excesso de nutrientes na água não é uma coisa boa? Nossa, a água bem nutrida, né? Não é boa. Por quê? Porque isso vai fazer a proliferação de micro-organismos ser excessiva e vai faltar oxigênio na água. Então eu quero que vocês coloquem isso aí, ó. Proliferação. Opa! Proliferação de micro-organismos e queda da concentração do gás oxigênio. Então, toda vez que aumenta a quantidade de nutrientes na água, a gente vai ver como é que funciona isso melhor depois. A gente vai ter uma proliferação excessiva de micro-organismos e com isso a gente vai diminuir a disponibilidade de oxigênio na água. A demanda por oxigênio aumenta, mas tem pouco oxigênio, os peixes vão morrer tudo, tá? Aí depois você tem amensalismo. Amensalismo, pessoal, é uma relação ecológica. É uma relação menos zero. Como assim, prof? É uma relação ecológica em que um ser prejudica o outro, mas não tem nenhum benefício em troca disso. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um plantio de eucalipto. A árvore do eucalipto libera folhas que têm óleos, que têm álcoois, que inibem o desenvolvimento da grama embaixo. Não deixa a grama nascer, não deixa a grama se desenvolver. É ruim para a grama? É. É bom para o eucalipto? Não. É ruim para o eucalipto? Também não. Tem gente que pensa, mas a grama ali embaixo está roubando os nutrientes do eucalipto.
Tá nada. O eucalipto tem raízes de 10 metros de profundidade, de 20 metros de profundidade. Ela não tá brigando com nutrientes com a grama velha podre ali, mas a folha dela mata a grama. Pô, mata a grama, é ruim para a grama, mas para o eucalipto tanto faz. É uma relação ecológica de amensalismo, ok? E a magnificação trófica, prof, o que é isso? Magnificação trófica é acúmulo de compostos não biodegradáveis na cadeia alimentar. Imagine, por exemplo, que eu passei um veneno tipo DDT, que é para matar inseto. Esse veneno foi absorvido por inseto, morre o inseto. Mas aí, antes de morrer, o inseto serve de alimento para uma ave. E essa ave serve de alimento para outra ave, para a ave maior. A gente vai ver o acúmulo desse composto ao longo da cadeia alimentar. O inseto tem um pouquinho, mas a ave que comeu vários insetos tem muito mais. E a ave que comeu vários passarinhos ali, o gavião que comeu vários passarinhos, vai ter muito mais. Então lembra que na magnificação trófica, magnificar quer dizer aumentar. Os compostos não biodegradáveis tendem a se acumular ao longo da cadeia alimentar. Sempre o final da cadeia sofre mais. Coloca aí, ó. O final da cadeia acumula mais. Beleza? Vai acumular bem mais compostos do que no início da cadeia alimentar. Isso é o processo de magnificação. E, gente, esses temas são muito importantes para a prova da UERJ, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Vamos lá, ó. Com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro em março de 2013, grande quantidade de matéria orgânica se depositou na Lagoa Rodrigo de Freitas. O consumo biológico desse material contribuiu para a redução a zero do nível de gás oxigênio dissolvido na água, provocando mortandade de peixes. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Teve um ano que tiraram 89 toneladas de peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas mortos. Por quê, prof? Porque faltou oxigênio. Por quê? Por causa do processo de eutrofização. Então vamos lá, os dois principais grupos de seres vivos envolvidos no processo da diminuição da taxa de oxigênio disponível são: você tem algas e bactérias, plantas e bactérias, algas e microcrustáceos, plantas e microcrustáceos. Você pensa assim, peraí, a alga faz fotossíntese, né, prof? Ela não pode abaixar o nível de oxigênio. Aí eu pego a ratão. Imagine que a gente tem despejado nesse local um monte de adubo químico. Mas quem que faz isso? O cara planta ali do lado, bota um monte de adubo químico, na primeira chuvarada, tudo vai parar dentro do açude. Esse adubo químico é nutriente. Os primeiros seres a se multiplicar em função desses nutrientes são algas microscópicas. Olha as algas aqui, ó, se multiplicando que nem doida, tá cheio de nutrientes para ela. Elas se multiplicam, não para de multiplicar. É muita alga. A água começa a ficar verde, começa a ficar estranha. É tanta alga microscópica, a alguinha microscópica, que a luz solar não passa mais. Então o Sol está aqui, ó. Os raios solares estão aqui. E o raio solar não atinge as partes mais de baixo. Por quê, prof? Porque se forma uma cortina de microalgas. E aí? E aí que as algas do fundo começam a morrer, coitadas. Ó, já era. Morreram. Morrem por quê? Porque elas não conseguem fazer fotossíntese. E à medida que essas algas vão morrendo, vai diminuindo a quantidade de oxigênio. E à medida que essas algas vão morrendo, elas vão sendo decompostas. Ai, me deu uma coceira, nariz, uma vontade de espirrar. Elas vão sendo decompostas. Quem que faz essa decomposição? Bactérias. Bactérias começam a proliferar, fazendo a decomposição das algas que morreram. E essas bactérias, gente, consomem todo o oxigênio disponível na água. Sem oxigênio, os peixes morrem. E aí, prof? E aí, acabou. Acabou a vida ali dentro. O que vai sobrar? Bactérias anaeróbicas, que vão terminar o processo de decomposição. Aí as bactérias anaeróbicas não precisam mais de oxigênio para sobreviver. Então olha o que aconteceu. Vamos fazer por etapas. Primeiro, chega um monte de nutrientes. Depois, prolifera as microalgas. Depois, interrompe a passagem de sol. Com isso, morrem as algas do fundo.
Sem as algas do fundo, baixa o nível de oxigênio, mas isso não é o suficiente para trazer tanto problema. Qual que é o problema? Proliferação bacteriana. Bactérias começam a se proliferar por causa das algas mortas, elas vão decompor essas algas mortas e aí acaba o nível de oxigênio. Cai o nível de oxigênio tremendamente. Então, quem foram os seres principais causadores desse processo? O ser humano, né, professor? Sim, o ser humano. Mas pensando nos outros, algas e bactérias. Uhul! Fala sério! A gente terminou a revisão e eu espero, sinceramente, que você tenha gostado. De verdade, eu fiz com muito carinho. Cada uma das questões selecionadas foram selecionadas rigorosamente. Então, assim, não peguei qualquer questão, vou trabalhar qualquer questão, não. Eu peguei tópicos que eu considero importantes. Preparei esses slides para vocês. Pensei na melhor maneira de fazer isso para vocês. E do fundo do coração, eu quero que você se dê super bem nessa prova. Se você gostou da revisão, não deixe de colocar um comentário aqui. Falou, professor, obrigado, valeu. E para eu saber que você chegou até o final da nossa revisão, eu quero que você faça a seguinte reflexão. Continua me olhando aqui. Para um pouquinho. Eu quero que você coloque aqui no comentário aonde é que você quer estar no ano que vem. Aonde? Em que lugar? Em que cidade? Fazendo que curso? O que você quer fazer do seu ano que vem? Me conta. Coloca aqui nos comentários e eu sei que você chegou até o final da nossa revisão. Não deixe de compartilhar ela com seus amigos. Lembre-se que conhecimento pode ser importante para mais pessoas além de você. E eu fico muito feliz com a presença de todos, tá? De verdade, verdade, verdadeira. Cansei, foi uma maratona de gravação. Eu sei que não é pouca coisa, mas eu acho que a revisão só tem sentido se for assim. A gente ainda tem tempo para essa prova e eu quero que, se necessário, você reveja esse vídeo e veja de novo. E não esqueça que nós temos uma apostila desse material. Uma apostila completa, são 74 questões. Eu peguei todas as provas de 2014 para agora e revisei cada uma das questões, analisando a estrutura da questão, relativizando a maneira que a UERJ cobra cada um desses assuntos e fiz um gabarito comentado pensando desde o aluno que entende muito daquele assunto até aquele aluno que não manja nada, para você ter uma base teórica para responder essas questões e perceber o que esse assunto pode abarcar além daquilo que foi cobrado. Beleza? Se você tiver interesse na nossa apostila, compra ela aqui, ela está disponível para vocês na descrição. Um grande abraço, me conta como é que você quer estar no ano que vem, eu quero que você escreva aqui nos comentários, que eu acho que isso é importante. Beleza? Fiquem bem e até, gente!